Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas. E como já anunciamos, a partir de agora, com os nossos convidados, nós vamos com o Justiça na Tarde debate. E vamos até às 5 horas. Claro, com intervalo às 16, mas imediatamente estaremos de volta para avançarmos realmente neste tema que vem sendo realmente aí falado. Quer dizer, já vinha sendo falado há quase 30 anos, né? Agora ganhou, portanto, aí uma definição. Essa definição sobre, portanto, é a reforma fiscal. Seria aquela reforma fiscal que esperávamos ou é a reforma fiscal que foi possível? Bom, nós vamos conhecer tudo isso com os nossos convidados, que a partir de agora eu passo a cumprimentá-los, né? Professor Thales Freitas, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, também aqui conosco. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Walter. Uma honra sempre estar aqui com a Rádio Justiça, fazendo esse debate construtivo e trazendo informações extras aí sobre essa importante reforma tributária e os reflexos que provavelmente ela causará aí em toda a sociedade. Um prazer imenso. Muito obrigado ao senhor por aceitar o nosso convite. Professor Newton Marques, economista, professor licenciado da UNB e membro do Conselho Regional de Economia do DF. Também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui para a gente poder discutir, conforme o nosso amigo Thales falou, a importante reforma tributária que a gente tem que esclarecer isso para o nosso público, né? Com certeza. Professor Dr. Rodrigo Santana, especialista em Direito e Prática Processual nos Tribunais. Especialista em docência no ensino superior pela Faculdade do Distrito Federal. Também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade em estar aqui com colegas tão ilustres para nós discutirmos a respeito deste então debate, um tema que merece o Brasil se atentar para a melhoria do nosso país. Eu tenho certeza disso. Professor Dr. Marcelo Ataíde Azambuja, advogado tributarista, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, pós-graduado em Direito e Processo Tributário pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva. Também seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Marcelo. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer, como todos aqui já falaram, tratar desse importante tema, reforma tributária, seus reflexos. É uma honra. Muito obrigado aos senhores pela gentileza e também pela atenção. Pois bem, reforma tributária. Será que é um tema que interessa somente para quem tem grandes empresas, quem de alguma forma tem um faturamento enorme? Ou esse tema também é de altíssimo interesse para aquela pessoa que está ali assalariada, ganhando o seu salário mínimo, ou então para aquela pessoa que ainda está sem, portanto, o seu emprego formal, está na informalidade, mas tem que comprar o seu medicamento, tem que comprar os seus alimentos, sua cesta básica, tem que comprar também ali o seu pãozinho, como também tem aquele trabalhador que às vezes viaja, faz turismo, de certa forma troca do seu carro, aquele que também compra o seu avião, compra a sua mansão, como também tem aquele que está no programa Minha Casa Minha Vida. Afinal de contas, este é um tema que interessa a todos os segmentos sociais do nosso país? Fica essa pergunta para os nossos convidados, doutor Thales. Já começo com o senhor e os demais, caso queiram, também já entrando neste assunto. Fique à vontade, doutor Thales. Com certeza, Walter. Eu costumo dizer, enquanto presidente do Sind Receita, é uma entidade sindical que representa os analistas tributários da Receita Federal, a gente tem sempre voltado uma atenção especial enquanto sindicato, e o sindicato ele tem que entender o seu papel também social, não só de defesa da sua categoria, e nessa linha a gente tem sempre procurado dar uma atenção especial à questão da educação fiscal, exatamente para que as pessoas tenham conhecimento e tenham a noção de que qualquer alteração na reforma tributária, nos tributos como um todo, ela, direta ou indiretamente, vai afetar toda a população. Principalmente também referente aos tributos de consumo. Estamos Estamos falando de uma reforma de tributos indiretos, tributos realmente que vai
refletir diretamente o consumidor. Então, no momento que você compra qualquer produto, presta qualquer serviço, é exatamente isso que a reforma visa modificar principalmente a forma de tributação. Perfeito, doutor Marcelo. E veja, numa dessas entrevistas que nós fizemos com a sociedade, com a população, digamos assim, mais hipossuficiente, né? A gente começou perguntando se eles pagavam impostos. A pessoa disse, não paga imposto, isso é coisa de rico, né? Imposto de renda não tem e tal. Não, mas a senhora existe proprietária de alguma casa? A senhora, não, eu tenho uma casa financiada. Então a senhora paga IPTU? Realmente, eu pago imposto. E me diga uma coisa, e se o governo do estado mudar a alíquota do ICMS, a senhora vai se preocupar com isso? Não, quem paga ICMS é o dono do supermercado, eu não pago ICMS não. E quando a senhora compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, a senhora está pagando imposto? Eu estou pagando, eu não sabia, né? Então, essa educação fiscal que a gente tem prezado muito para mostrar para a população, porque nessa reforma tributária, Walter, a gente, enquanto sindicato, participou ativamente dentro do Congresso Nacional, né? Outras entidades ligadas aos cargos do físico também estavam presentes, né? Entidades voltadas ao mercado, como a CNI, a FEBRABAN, fizeram presente dentro do Congresso Nacional, mas a gente sentiu falta da sociedade civil organizada. Onde é que estava a população? Não estava preocupada com isso? Então, isso é uma coisa que nos traz uma preocupação e eu acho que esse programa vai trazer aí um bom esclarecimento para que as pessoas passem a entender o seu papel e o papel do pagador do imposto para a sociedade. Tem uma frase de Margaret Thatcher que diz o seguinte, que não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de tributos. Bom, estamos girando, professor Nilton. Sim. Esse é um tema muito importante e eu, como professor de educação financeira, também eu justamente me coloco aí ao lado do Thales, porque as pessoas às vezes perguntam o que tem a ver a nossa economia com o cidadão. Quantas vezes, Walter, você já me perguntou? Falei, basta ele estar levantando, quando ele vai escovar os dentes, vai tomar um banho, ele já vai usar alguma coisa. Se ele for pegar um ônibus, ele vai usar. Então a economia está presente. Então a mesma coisa com relação à questão tributária. Não tem jeito de você imaginar que, seja pagando direto ou indiretamente, você está dentro desse sistema. E esse sistema tributário acaba te afetando. Porque mesmo que se você dissesse, eu sou morador de rua, ele falou, mas acontece que eu tenho que comprar um alimento, ou ganhar um alimento. Esse alimento vai ser comprado aonde? Vai pagar tributo. Entendeu? De alguma forma, ele vai, mesmo que você pegue a pessoa mais simples, Walter. Nessa reforma, esse tributo que se fala vai diminuir? Então, essa que é a questão, que foi colocada, porque a reforma é justamente para você racionalizar essa questão tributária, entendeu? Então, esse manicômio tributário, conforme o Raul falava, que é meu amigo, realmente você tem inúmeros tributos que foram sendo criados ao longo do tempo, porque a melhor forma de você querer aumentar a receita é tributo. Porque se você consegue empurrar... Só que o tributo ele é em cima de uma classe média que já está sofrida, e a classe baixa. A classe rica não foi. E aí é que entra. A novidade é que agora nós vamos tributar uma parte da classe rica, o chamado andar de cima, Walter. E desonerar. Quando você colocou zero a alíquota da cesta básica, você já mexeu, já facilitou a vida do cidadão. Aquele que consome a cesta básica. A partir do momento que você deixa o produto brasileiro ser competitivo no exterior, porque você não vai exportar tributo, ele passa também a gerar a economia. Então, tudo na economia vai sendo... Então, primeiro impacto que você vai ver logo é a inflação. Tende a cair, porque se você não tem mais o tributo sobre a cesta básica, é impacto. Cerca de 60% é alimentos, é habitação e transporte. Então, se você consegue reduzir isso aqui, aí o Banco Central vai reduzir a taxa de juros. Aí começa a vir o ciclo virtuoso. Entendeu? Então, você vai ver. Agora, não é imediatamente, Walter. Essas coisas não são imediatas, que nem botar na tomada e tirar da tomada, Esse imediatamente é que tem preocupado. Já ouvi aqui, a gente conversando aqui dentro da informalidade ainda, que o final de tudo isso nós vamos ver somente em 2078, doutor Rodrigo. É uma situação que deveria ser uma reflexão diante do parlamento, diante da escassa social em que o nosso país vive
e que merece uma reflexão tributária ao bem da equidade social. Uma coisa que o Thales Freitas disse, que eu acredito que é o primordial no nosso país hoje, é a educação fiscal. É algo que deveria estar dentro da raiz de nossas escolas. Eu, como professor universitário, eu acredito muito básico essa situação apenas a nível universitário. É uma educação que deveria estar nos moldes da nossa educação. Para quem está nos ouvindo agora, o Estado ele não se mantém sozinho. A receita dele não é originária, é uma receita derivada. Precisa de nós para que ele possa se manter. Mas é como o professor da UNB nos disse, precisamos que haja uma equidade, uma proporcionalidade de quem paga mais ou de quem paga menos devido à nossa situação. Nós somos um país subdesenvolvido. Precisamos que haja um cálculo, um recálculo, para saber quem de fato vai pagar ou não uma alíquota a depender da sua capacidade contributiva, o que já existia nos moldes dos nossos doutrinadores, a capacidade econômica do contribuinte. Mas isso apenas era algo retórico, não tinha uma prática. Então hoje nós estamos tendo uma tentativa do Estado para que possamos diminuir essa desigualdade social através de uma equidade. Agora, com relação a esse prolongamento da eficácia dessa reforma, eu acredito que poderia ser diminuída. Nós temos profissionais excelentes na Receita Federal, temos profissionais excelentes como servidores públicos, que podemos fazer com que essa máquina pública faça uma redução deste prazo, justamente para que possamos colocar os cidadãos em pé de igualdade, inclusive no cenário comercial, mercado global, porque na indústria, por exemplo, os empresários, 100% daquilo que investem, 46% é para pagamento de impostos. 46%. E não é somente para aquele empresário rico, é aquele microempreendedor individual, é o MEI, é o EPP, né? Então nós precisamos equalizar a situação. E acredito que estamos num bom momento para darmos o pé inicial frente à situação. Agora, doutor Marcelo, quando se fala, né, em pagar impostos, agora todo mundo vai pagar. Quer dizer, a régua vai ser a mesma, ou seja, para quem é rico e para quem é pobre, quando o assunto é imposto, quando o assunto é taxação, vamos pagar, enfim. A régua será a mesma para todo mundo, se for, é justo? A reforma ela trouxe alguns mecanismos para buscar realmente trazer uma isonomia material ali em relação a quem está numa situação de desigualdade ser favorecida. A exemplo, o proposto pelo cashback. O cashback é uma tentativa muito interessante de se restituir parte do tributo para determinada segmento da sociedade ali que está numa situação mais difícil. Mas também trouxe outras mudanças que eu acho muito interessante, que eu acho que também não estão sendo muito disseminadas. A exemplo, o IPVA. O IPVA, no nosso atual sistema, quem tem uma moto ali para fazer entregas de alimento nesses aplicativos, paga o valor de IPVA. Mas quem tem um jatinho, quem tem uma aeronave, quem tem um iate, quem tem embarcações grandes, não há essa tributação do IPVA. E isso foi uma forma também da reforma tributária conseguir trazer também um equilíbrio maior à tributação das pessoas que podem realmente pagar mais. Doutor Thales, afinal, né, pegando o início dessa reforma, quase 30 anos... a gente só ouvindo falar, né? Olha a reforma é importante, aí chega, portanto, aí a reforma. E essa reforma ainda tem suscitado muito debate aí entre a população, muitas temendo que agora que não vão realmente pagar muito imposto. Ou então outras que entendem um pouco mais, entendem, não, vai ter uma normalidade, portanto, aí nessa questão. Então a pergunta a gente resume da seguinte forma: essa reforma será boa para quem? Então, Walter, a gente entende, né, o que se falou aí, o professor Rodrigo falou muito bem sobre a questão da capacidade contributiva, e o que se busca é a chamada justiça fiscal, né? A justiça fiscal, ela teria que, se você comparar os países que fazem parte da OCDE, você vai ver que o patrimônio e a renda, comparado com os impostos sobre o consumo, que são os bens e serviços, né,
a proporção, se comparado com o Brasil, o Brasil está totalmente fora dos padrões da OCDE. Né? Então, ele tributa muito o consumo, e o consumo ele acaba sendo regressivo, você não promove a progressividade tributária, e ele acaba atingindo o mais pobre, proporcionalmente falando, ele vai pagar mais tributos do que os mais ricos. Né? Então, a reforma tributária, eu entendo que foi um passo muito importante, né? E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele teve uma participação muito importante nesse processo político, né? Juntamente com o presidente Lula. Logicamente que o presidente da Câmara ele também teve essa articulação política, e para ele é importante, né, para o currículo dele, ter conseguido aí dar esse primeiro passo na reforma tributária, mas a gente ainda observa que ela ainda é muito tímida. Né? Foi uma reforma tributária que, nessa questão da justiça fiscal, na tributação sobre o patrimônio e a renda, ela ainda é muito tímida. Né? Ela teve ali uma incipiência sobre a questão da tributação nas embarcações, nas aeronaves, né? Teve uma incipiência também ali na questão do IPTU, que também e do próprio imposto de transmissão causa morte, né? E entre vivos também, mas ainda muito tímida, né? Ainda dependendo de várias leis infraconstitucionais, muita coisa que poderia já ter vindo na Constituição não veio, né? Muita lei complementar, muita lei ordinária, muitas resoluções, né? O próprio IBS ele vai depender de uma alíquota referência que vai ser estabelecida pelo Senado, né, entre o mínimo e o máximo, mas os estados poderão estabelecer alíquotas específicas. Então, assim, a gente entende que ainda há muita água para rolar, e a ideia do imposto pago sobre o IBS no destino, onde o bem é consumido e não na origem, onde ele é produzido, essa parte ela só se conclui depois de 50 anos. Né? Os benefícios fiscais, né, e aí é onde a gente entra na questão da educação fiscal, eu gosto de falar sobre isso. Se a gente for perceber em países da Europa, Alemanha, França, quando um determinado local, né, estado ou município, ele concede algum benefício naqueles países fiscal, se você entender que o benefício fiscal ele abre mão de uma parcela da arrecadação, e essa arrecadação é para manter o Estado, manter a Seguridade Social, inclusive, a população ela tem que cobrar qual é o benefício. Imagine um condomínio onde o síndico é o governador e os condôminos são os pagadores de tributos. Se algum condômino diz assim, olha, síndico, eu não quero pagar a taxa de condomínio, os demais condôminos vão dizer, tá, tudo bem, mas qual é a compensação que a gente vai ter? E o que se percebe até hoje é que os benefícios fiscais são concedidos sem a participação popular, sem a cobrança efetiva da compensação. Né? Isso está sendo resolvido nessa reforma tributária, né? Mas esses benefícios eles ainda continuam aí até 2032 ou 33, agora não me recordo exatamente o ano. E a questão do imposto, do princípio do destino, né? Que é o imposto pago no destino, no local de consumo, ela ainda tem uma transição de 50 anos. Provavelmente nenhum de nós que estamos aqui estaremos vivos para presenciar isso. Então, realmente a gente entende que a chamada justiça fiscal, ela ainda foi muito tímida, né? E ainda tem muita água para rolar. Tem que esperar o Senado para saber que possíveis alterações podem vir de lá. Enfim, foi um passo importante, e a gente espera que realmente ele siga aí com menos timidez, digamos assim. Ou deixar nas mãos da lei complementar, né? Exatamente. Professor Nilton. Uma coisa que eu queria, assim, quando ele estava falando, eu fiquei lembrando aqui. Professor Rodrigo. Eu, como tomei do aula de finanças públicas, sempre a gente tem um binômio que é eficiência e equidade. Sempre isso daí são polêmicos, são opostos. Então, se você chegar para falar assim, eu quero um país mais eficiente, então vai prejudicar a equidade. Eu quero o país menos iníquo, então você vai complicar a eficiência. Então você fica um jogo ali, é como se você tivesse, né, num equilíbrio ali, imagina aquele né, não tem um circo, né, ali que fica ali em cima, ou então numa corda. O equilíbrio. Então você tem que privilegiar os dois. Olha só, como é que eu vou privilegiar os dois? Entendeu? Porque se você chegar, qual é o melhor imposto do ponto de vista eficiente? É o per capita.
por cabeça. Pô, mas ele é injusto. Ah, tá, então vamos procurar o imposto mais justo. Aí ele vai prejudicar a eficiência. Olha só, então você tem que ficar, o namoro do macaco com a girafa. Eu ficava brincando nas minhas aulas, né? Uma hora você dá um beijinho e corre lá embaixo. Aquele negócio todinho, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então, é a mesma coisa com relação a esse binômio. Então, você tratar disso é uma coisa dificílima, tá? Então, essa é uma questão que eu queria só levantar isso daí, que por isso é que vocês falam, e aí, como é que resolve o problema de outro? Essa questão, por exemplo, de você estar dando incentivo, como é que vai se dar isso daí, entendeu? A sociedade tem que estabelecer, ela tem que tirar de alguém, tem que tirar dos ricos se você quer dar incentivo para desenvolver determinados setores. Mas os ricos sempre pagaram impostos? Não, claro que não, né? Se fosse assim, a concentração de renda não seria tão alta. Por isso é que tem o imposto. Desculpa, já fui logo furando aqui. Não, por isso é que tem o imposto continuar. sobre grandes heranças e grande fortuna. Quem é que vai botar o guiso no pescoço da fera? Quem teve essa chance de colocar, sabe quem foi? Sim. Mas infelizmente não colocou, porque eu acho que por outras razões, Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha as medidas provisórias na mão, Walter, mas ele é de São Paulo. São Paulo é que sempre foi o prejudicado numa reforma tributária, que é isso que ele colocou, da origem do destino. Bom, então só para encerrar minha participação, que eu falo demais, não é pra encerrar, que é justamente não. uma coisa que me preocupa agora, que eu vou deixar para os constitucionalistas, por que tem que colocar dentro da Constituição determinadas coisas que vão ser difíceis de você mudar? Essa eu vou jogar essa pimentinha para vocês aí. O doutor Rodrigo já está sentindo a ardência da pimenta, né, doutor Rodrigo? Pô, essa daí, Já não rapaz, deveria ter disposto na Constituição Federal. porque fica ingessa você, então. Como é que você vai mudar de novo? Quanto tempo o código você vai precisar para O mudar? problema, na Doutor verdade, Marcelo. não só isso, é que para tentar minimizar isso, a Constituição traz, às vezes, princípios abertos, termos abertos, em que cabe muita interpretação. Cabendo muita interpretação, vão ter divergentes opiniões. Então, isso também é um problema que, nos primeiros artigos modificados, é que a reforma vai trazer o princípio salvo engano, o princípio que eu tenho aqui comigo, da simplicidade, transparência, justiça tributária, equilíbrio, defesa do meio ambiente. Isso é o que está escrito. Isso é o que está escrito, mas como é que vai ser aplicado? O que significa esses princípios? Como é que vai ser realmente a utilização desses princípios na prática? Realmente. Eles falam muito da questão do imposto do pecado, né? O imposto seletivo, né? O próprio IVA também. Imposto do pecado? O que é Imposto do pecado. É a questão da desestimulação de produtos que você consome que traz danos físicos. Tipo fumo, O cigarro, a bebida alcoólica, o álcool. E também pode trazer danos ao meio ambiente. E o defensivo agrícola que está lá, que o pessoal diz que reduziu, né? É curioso, né? Curioso porque também vai deficitar ele mesmo. Né? A pergunta do senhor para nós é genérica ao ponto de nos colocar uma reflexão profunda do que é que tem que ser feito enquanto ordenamento jurídico. Porque nós já somos um país regionalizado, cada um com suas capacidades econômicas e deficiências das mais diversas. Então é uma situação que não deveria ter sido padronizada ao Constituinte, mas sim em cada situação, em cada estado. Mas tem uma outra situação que não vem ao caso aqui nesse debate, talvez, mas a questão da corrupção. A corrupção no nosso país, né? As elites que já tiveram dentro dos nossos ordenamentos, da nossa política, nos nossos poderes, isso também dificulta muito esta reflexão. Então, acaba que volta de novo ao senhor, a educação fiscal. Voltamos um pouco de orelha. Voltou pro senhor, professor. Mas aí a pergunta, existe interesse para que tenhamos realmente uma educação fiscal? Não, na minha visão, é um interesse ainda só de boca, né? Só da boca para fora. Como se Só diz. intenção, né? Agora, eu quero voltar à sua pergunta, Walter. Se o rico paga imposto. E aí o professor Nilton falou aí do imposto sobre grandes fortunas, etc. Bom, a gente tinha que... E eu falei da questão da justiça fiscal, né? Então, e falei que a justiça fiscal ela se dá muito quando você tributa patrimônio e renda. Consumo é complicado porque o pobre consome o mesmo bem que o rico consome. Pelo menos paga o mesmo imposto. O mesmo imposto. Então, a tributação sobre os dividendos. O que é? Tributação sobre os dividendos. Que é o Né? As pessoas jurídicas, enquanto o patrimônio, a renda está na pessoa jurídica, ela paga lá o tributo
determinado para aquele CNPJ. A partir do momento que ele tira o lucro do CNPJ e coloca no CPF dele, esse valor não é tributado. Não sofre qualquer tributação. Então, a tributação dos dividendos traria um caminho mais direto para a chamada justiça fiscal. E aí, se você vai tributar grandes fortunas, sem tributar os dividendos, o que é que acontece? A grande fortuna fica no CNPJ. Você vai continuar sem pagar a grande fortuna. Não tem jeito. Não adiantava o Fernando Henrique Cardoso ter instituído o imposto sobre grandes fortunas se não tivesse corrigido essa questão dos dividendos. E corrigir a questão da tributação sobre dividendos num Congresso Nacional empresarial vai ser algo realmente que eu tenho curiosidade em ver se vai dar certo. E o Brasil é um dos últimos países que ainda não tributa realmente os dividendos. A reforma, como também informalmente a gente já havia passado, objetiva também trazer uma reforma na renda. Ela prevê que em 180 dias o Congresso deve iniciar essa reforma sobre a renda e o principal objetivo que realmente falam é a tributação dos dividendos. Agora, a vantagem é que a própria reforma também ela prevê que isso vai ser feito infraconstitucionalmente, ou seja, com um quórum menor. Então, abre realmente a possibilidade dessa reforma ocorrer na prática, mas vamos ver realmente se vai ocorrer. Agora, se fala muito também na questão da unificação das alíquotas. Traduzindo para um leigo como eu, isso significa o quê? Vou pagar menos aí para o pãozinho que eu vou comprar, vou pagar menos pelo ônibus que eu vou utilizar, vou pagar menos pela medicação que eu vou também adquirir. Isso é uma história aí que eu acho que é uma discussão, uma velha discussão, Walter, porque é da guerra entre os estados. Tá certo? A guerra fiscal entre os estados. Então, você sempre teve alíquotas diferenciadas, porque justamente para favorecer. Eu quero que aquela fábrica seja instalada aqui na Bahia. É a chamada guerra fiscal. Entendeu? Então, isso daí você agora acabou. Se você unificando, que foi mais ou menos a ideia que o presidente Bolsonaro teve, né? De você colocar a alíquota dos derivados de petróleo, né? Uniformizada para justamente evitar essa guerra fiscal. Então, você vê que, ao mesmo tempo, ela é boa e é ruim. Você vê que as coisas em economia sempre diz assim, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Parece que você tem uma contabilização das coisas, porque esse negócio da Constituição que a gente está dizendo, ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você engessa. Aí você deixa para lei complementar ou deixa para algum tipo de dispositivo infraconstitucional. E às vezes não acontece. Quantas vezes nós vimos aquela taxa de juros lá, que eu sou do Banco Central, do artigo 92, que não foi regulamentado? O que é esse artigo? É porque o artigo 92 dizia que não podia cobrar mais de 12% ao ano. Lembra aquele juro? Mas aí você regulamentar, você tinha outros itens lá. Você teve que fatiar aquilo lá. Você entendeu? Que aí o Serra, se não me engano, o Sérgio da Serra, que era senador, ele conseguiu. Mas então, tem coisa que você tem, ou é tudo ou nada. E aí o pessoal mexer tudo, que é isso que ele falou. O Congresso é empresarial, o Congresso é conservador. Apesar de que a gente sempre critica, nesse Congresso aí, eu pelo menos dizer, não vai sair nada. Mas é claro que as concessões, a gente não sabe que concessões foram essas, dadas pelo governo Lula, infelizmente pela base. Entendeu? Então temos que ver isso. É negociação, entendeu? Então isso daí pode ter saído caro, porque às vezes eu fico assim pensando, tão fácil ter sido aprovado, que eu fico até com dúvida. Será que isso daí saiu caro demais? Será que isso daí, senão, não seria viável? Não sei, eu estou só colocando uma questão que eu achei que foi muito fácil, que para mim, eu falei, esse Congresso aí, conservador, jamais você toparia tributar rico. Será que não foi uma vitória de pirro, né? Então justamente. Nós vamos saber só depois disso aí. Infelizmente, só vamos saber depois, Walter. Mas a título exemplificativo, a alíquota realmente que estão falando que vai ser em torno de 25%, tanto o CBS como o IBS. Essa é a alíquota que estão estimando. Pensando numa alíquota nesse percentual, por exemplo, hoje os celulares eles são tributados numa alíquota acima de 34%. Então, abaixaria talvez uma alíquota ali para 25%. Por outro lado, serviços podem ter sido talvez o setor da economia mais atingido com essa reforma. Por exemplo, os serviços de streaming da internet, eles são tributados num percentual
de 14%, então subiria para 25%. Então a gente teria também talvez alguns produtos, serviços que abaixariam e outros que iriam também subir um pouco. Mas, por exemplo, remédio no geral. Os remédios são tributados também numa faixa similar a 33%. A reforma prevê uma redução de 60% da alíquota geral. Pensando numa alíquota geral de 25%, a tributação dos remédios seria em torno de 10%. Então, haveria também um valor mais baixo em relação à tributação dos remédios, tendo ainda a possibilidade de alguns serem isentos, por expressa previsão também na reforma, como aqueles para tratamento de câncer. Quando se fala na alíquota zero para a cesta básica, né, cesta de alimentos, por que também não evoluir para a alíquota também zero para os medicamentos? Quer dizer, isso não caberia, falta um debate maior. Só para aproveitar essa deixa dele aí. Milton. Às vezes a gente não tem que olhar somente a questão de reduzir uma alíquota, uma redução na categoria. Você tem que pensar em economia. Aí eu já vou falar como economia, pensar como um todo. Por exemplo, o setor industrial foi perdendo massa muscular ao longo dos anos. Agora pode ser que vai se tornar mais competitivo e o setor dinâmico da economia é o setor industrial, é o secundário. Entendeu? Então você olhando só pura e simplesmente para esses números, você pode olhar uma coisa. Pode ser um sofisma, vamos dizer assim, porque você olhou só para os números, mas você tem que ver o que vai desencadear os investimentos que vão ter. Quem absorve mão de obra é a indústria, que tem um efeito para frente e para trás violento em cima do setor agropecuário e o setor serviços. Então, isso daí nós vamos ver lá na frente, mas que vai trazer esse benefício para o setor industrial e vai ser bom, porque nós estamos perdendo competitividade. Nós viramos exportador de produtos primários, Walter. Porra, em pleno século XXI, o Brasil está voltando à origem. Então nós temos que exportar manufaturados, que agrega valor. Isso é que aumenta o PIB. Inclusive, no setor agrícola, teremos uma desoneração com relação ao pagamento dos impostos sobre exportação, justamente nesse sentido. O senhor falou uma situação que eu achei interessante. Você está se referindo ao doutor Tales. Do senhor Tales. Sobre a situação do imposto sobre grandes fortunas, esse atalho, com todo respeito à palavra, esse atalho criminoso, usando o CNPJ, né? É uma situação curiosa. Né? É uma situação curiosa, porque você vê, nem pela própria justiça, se for ajuizar uma desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo assim estaremos vendo a origem, porque o princípio do direito foi anotado, né? O princípio do não olé. Né, o dinheiro não tem cheiro. A gente não vê a origem do dinheiro quando é o estado fiscal. Então, uma situação que deveria também ter sido revista também pela reforma tributária, né? Porque eles admitem que não, a gente não vai ver a origem do dinheiro. Se foi um narcotráfico, uma organização criminosa, tanto importa para nós. O que importa é que está entrando no nosso orçamento. E o senhor falou uma situação aí que é um atalho criminoso. Sim. É um atalho criminoso e que deveria também estar na reforma tributária. Eu achei interessante a colocação do professor, eu achei muito interessante. E o senhor tem a palavra, doutor Tales. Não, exatamente. Walter, você perguntou exatamente se essa questão da alíquota única, né, de uma palavra coloquial, se isso refletiria em redução da carga tributária e redução dos valores. Né? O texto aprovado na Câmara, ele previu aí a possibilidade de redução de 50% da alíquota em medicamentos, em dispositivos... Mas não é muito pouco, não, doutor? Vamos lá, 50% podendo ir até 100% da redução em medicamentos, na educação de nível superior e em produto, e para o produtor rural, pessoa física, vai até 100%. 50% ele vai automaticamente reduzir medicamentos, dispositivos e serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros e florestais, insumos agropecuários e atividades artísticas e culturais nacionais, 50%. Uma observação, na verdade, esse 50% foi a proposta inicial, alteraram para 60%. Alterou para 60%, isso, exato. É porque, na verdade, a gente está discutindo aqui uma reforma tributária
que o texto final ainda não foi publicado. Pode ser que a gente fale... concessão atrás de concessão, você vota a favor, exato, vota. Então, o que é que você precisa? Isso, e aí, exato. com isso, Caminhando para o assim Senado. que o relator foi fazendo. Não, O Senado Federal. Hoje eu fui atrás do texto ainda tem o final Senado, e ainda não saiu. O texto final assinado ainda não saiu. Nós vamos ter outra rodada aqui, Walter. Quando for pro Senado. Quando voltar pro Senado. Com todo prazer, vamos fazer sim. Mas ainda tem a palavra, Total. E aí, vamos lá. O prazo de 180 dias, né, exatamente da tributação sobre o imposto de renda, que a gente chama de tributação sobre a renda, ele prevê que o ganho de arrecadação, né, o aumento de arrecadação decorrente da reforma tributária, ele deverá ser utilizado para a diminuição da tributação sobre a folha. Né? Então, o professor Nilton falou sobre a questão da geração de empregos na indústria, e a tributação sobre a folha de pagamentos, ela é fundamental para fazer gerar a economia crescer, gerar empregos. Né? E tem essa previsão aí dos 180 dias para a questão da reforma tributária sobre a renda, né? E dizendo o seguinte, que aquilo que for aumento de arrecadação da RT sobre os bens e serviços, né? Sobre o IVA dual, né? IBS e ICBS, ela terá que ser utilizado para a redução da folha de pagamento. Né? Então, isso é um fator importante. Até para auxiliar também o setor de serviços, que realmente depende muito dessa... Tem uma folha da construção civil, que tem realmente uma folha ali salarial muito, muito pesada, realmente. É um importante mecanismo, né? Então, quem vai ser atingido muito, então, é aqueles que são empregados das telecomunicações, porque a gente vai ter um aumento significativo na alíquota de 11% para 25%. Então, o empregado também vai sentir na pele com relação a essa folha de pagamento, não aqueles que trabalham nessas empresas de telecomunicações, de celulares. Mas por que etc. ele vai sentir na pele? O que ele estava falando sobre a folha de pagamento, porque muitas das vezes o grande empresário ele não vai pagar isso tudo sozinho. Salvo engano, de Mas telecomunicação quando ele também, eles criaram tem uma redução de alíquota, salvo engano. Acho que tem. Pois é. Mas ele não vai pagar tudo isso sozinho, Mas né? ele Tem não esses divide o lucro atalhos. também, né, doutor? Também, claro. Então vai ser duas maneiras de ele criar vantagem, só não concordo? Vai criar duas maneiras. Uma de ele passar aquilo que é de porcentagem para o empregado vai pagar junto com ele e ele recebe o lucro por trás. Além da fortuna que ele guarda no CNPJ e ninguém vai saber. E se você ler o noticiário hoje, já o lobby dos caras que perderam já estão indo lá pro Mas Senado. todo mundo está fazendo lobby, doutor. Vai É o pra que lá tem porque chamado a fala assim, atenção. não, isso aí é farinha pouca, meu pirão primeiro, então corre pra lá. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, diante de tanta... Vai ter exceção da exceção da exceção ali. Pois é, mas isso não corre o risco, na linguagem bem popular, de melar esse processo, ou teria? Bom, aí não sei qual é o grau de intervenção, de piora que o Senado vai fazer lá, né? Eu acho que politicamente, né, a gente está num ambiente político que melar totalmente, eu acho que não, né? Talvez algum ajuste ali no Senado, mas eu penso, o Senado vai estudar nas comissões, CCJ, na CAI, né, Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu penso que o Senado não vai promover nenhuma alteração substancial no texto que saiu da Câmara, não, a ponto de comprometer toda a reforma. Acho que não. Agora, o governo tem maioria lá, né? Sim. Eu deixo para os senhores também essa questão, né? Porque está se falando muito, aqui já foi dito, né, em prazos. Que para o leigo aprovou a lei, então já entra logo, portanto, é em funcionamento. Como já foi dito aqui, né, professor Tales, até 2078 nós vamos ter ainda o reflexo, portanto, dessa reforma fiscal. Quer dizer, esse tempo todo pode acontecer algum acidente de caminho, de percurso, alguma coisa nesse sentido, de repente há um outro pensamento, enfim, dentro do país. Como é que é isso, professor? Você veja o seguinte, sempre que eu falo de finanças públicas, você tem que mexer com algumas pedras angulares. Você tem a partilha entre os recursos federal, estadual e municipal. Você mexeu com isso. Como é que você vai dar compensação? E agora? Como é que compensa? Então você tem que dar um tempo para esse tipo de algum tipo de, entendeu? Compensação. Como é que faz? Entendeu? Então todas as vezes que a gente fala, tem essa questão da renda, patrimônio e consumo. A gente quer acabar com o negócio do imposto sobre tributação sobre consumo, mas vem cá. E o recurso que nós vamos conseguir da renda e do patrimônio é suficiente para compensar? Então você vê como é que esse jogo não é uma soma zero.
Não é para Entendeu? amador. Entendeu? Então, por isso é que demanda muito tempo para você adaptar esse tipo de coisa. Infelizmente, eu digo infelizmente porque todo mundo gostaria que já entrasse em vigor. Mas você tem uma mudança radical, Walter. Isso é uma mudança radical. Você imagina que a indústria sempre pagou o pato e agora a indústria vai, entendeu? Agora muda para serviço, entendeu? Então você vai taxar o andar de cima. Onde é que nós vimos isso daí? Então, tem que ter uma adaptação. Pois é. Lembrando Pois não. também que ano que vem, Marcelo. possivelmente, alguns efeitos da reforma já vão estar vigentes, como, por exemplo, a mudança do IPVA, do ITCMD, do IPTU. Quando você fala em mudar, baixar. Na verdade, modificar o panorama, na verdade. Por exemplo, já a depender da aprovação da proposta de reforma, ano que vem, talvez o IPVA de jatinho, de embarcações ali, já vão começar a serem pagas. Então, a progressividade do ITCMD também é possível que já comece também ano que vem. Então, por mais que parte da reforma vai demorar talvez até 50 anos, a gente consegue já enxergar ali o início dela ano que vem. Por que jatinho, iate não se pagava, portanto, aliás, não se paga IPVA, quando na realidade se a pessoa compra uma bicicleta elétrica tem que pagar, né? Uma motozinha daquela bem baixa tem que pagar, enfim, porque, né, se compra um equipamento desse, se paga, portanto, IPVA, e um desse que custa milhões de reais não se paga nada. Essa discussão realmente ela já ocorreu até pelo próprio Supremo. O Supremo ele chegou a entender que realmente não caberia a tributação pelo próprio texto da Constituição. Às vezes fica um pouco preso ali, realmente não abria muito a possibilidade, a Constituição previa veículos automotores, então como é que você vai tributar um bem que a Constituição não reconhece? Então, era pelo próprio termo, lógico, podendo também ter talvez uma interpretação um pouco analógica, havia realmente essa divergência que foi pacificada pelo Supremo, mas agora o próprio Congresso deixou claro realmente que sim, é para tributar. O pessoal de Brasília deve estar muito preocupado, porque nós temos aqui em termos de embarcações, mais embarcações do que quem tem aí, né, os litorais aí do nosso país, né, doutor Tales? É interessante quando você fala nessa questão do IPVA, que, Walter, você perguntou se iria diminuir. Sim. Né? O Eu tô IPVA, imaginando assim. para quem tem embarcação não vai diminuir, vai aumentar. Né? Para quem tem aeronave também, mas isso é uma parcela mínima da população. Sim, é 1%. Né? Agora, a pergunta é, na linha do que o professor Newton falou, que a conta tem que fechar. Tira de um lado, bota do outro. Bota de um outro, pode tirar. Então, passar a tributar o IPVA de aeronaves e embarcações vai refletir na diminuição do IPVA dos veículos, das pessoas que não são milionárias? Não sei. Quanto a isso também, a reforma também possibilitou o IPVA progressivo. Sim. Então, IPVA progressivo e não somente isso. Teve uma previsão em relação a danos ambientais. Então, até para trazer ali realmente, talvez, possíveis benefícios ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente, carros elétricos e bens realmente que sejam mais sustentáveis, assim, né? Vamos torcer, né? Doutor Marcelo, para... Que depende de legislação complementar, legislação complementar, isso que eu falei. O passado na Câmara foi só o comecinho ali, a pontinha do iceberg. Ainda temos que superar o Senado e depois temos que superar as leis complementares, as leis ordinárias, as resoluções, né? A questão da alíquota única. Toda vez que você cria uma burocracia, é impressionante, Walter. Essas coisas, elas engessam. Tem jeito. Toda vez que você cria uma burocracia, entendeu? Isso, nós somos servidor público, a gente sabe disso. Quer dizer, se não for entendeu? esse então, conselho, se tiver seria pessoas corruptas lá no meio, tá? Que a gente sabe que alguém já falou aqui. Não tem jeito de você imaginar que não tenha, né? Todo mundo é santo. E aí, isso daí acaba, né, gerando um desconforto para você tomar decisões. Então, você não azeita de forma rápida. Por quê? Porque não é democrático, não é republicano, Walter. Por mais que você queira que seja, isso daí acaba emperrando. Hoje nós temos o CONFAS, né? Que chega muito próximo aí do que se prevê aí do Conselho Federativo. Lógico, o Conselho Federativo é chamado de conselhão, né? Ele vai dar muito pano na manga, né? Porque os estados maiores, eles querem uma participação proporcional ao tamanho do estado,
Os estados menores também não querem ter uma proposta muito pequena, porque vai sempre perder Mas para o maior. maior em termos de PIB ou em termos de população? Eu não sei como é que ficou o texto Eu final. acho que ficou, salvo engano, depende de aprovação de 60% dos maiores estados. Então, houve realmente um aumento ali para os estados realmente maiores, com população, principalmente São Paulo, que eram os defensores desse ajuste. São Paulo está sempre... É o maior estado também, né? E, Walter, se você for ver, foi para o Senado Federal. Os senadores representam os estados. Os estados, sim. Né? Então, a influência dos governadores será muito maior do que teve na Câmara. Então, essa questão do Conselho Federativo, ela pode ainda sofrer algumas alterações dentro do Senado Federal. A possibilidade é grande. O senhor vislumbra, doutor Rodrigo, alguma mudança? Eu queria fazer um contraponto, posso? Pode, lógico. Tem um assunto que, inclusive, na Justiça é importante, que, no caso, é as operadoras e planos de saúde, vamos dizer assim, junto com a ANS, os diversos emblemas que existem sobre a ANS, que até o próprio Supremo Tribunal já se debruçou diversas vezes. Só que na reforma tributária fala que eles terão um regime tributário diferenciado ou regime tributário específico. O que vocês acham? Como é que seria esse regime tributário frente a um assunto que é tão emblemático? Eu queria jogar isso aproveitando que eu estou aqui e aproveitando para saber como é que seria esse regime tributário para os senhores, junto com esse plano de seguro de saúde. Alíquotas diferenciadas, talvez, Começa umas com o formas de doutor tributação diferentes. Esses setores vão querer pagar menos, então seria em busca de trazer a lógica que o bem saúde é importante, então esse segmento deveria pagar um valor de tributação. Porque já vai ter um aumento, né, na mensalidade dos planos, agora em 10% vai ser aumentado. Aí eu fico imaginando com relação à própria reforma tributária, que pode inclusive incidir uma alíquota maior, né, nesse setor. Pode também estar prejudicando também o quesito saúde, sendo que um dos critérios da Constituição é a Seguridade Social, que está englobada a própria saúde no artigo 95. Sim. Uma situação delicada. Bem delicada. Quem faz lobby se dá bem nessa discussão? Eu sou Nilton. Essa pergunta aí. Pô, pra mim, A risada já responde, não? O sorriso já responde. Falei logo pra mim. Mas Walter, isso aí o lobby, ele é inerente. Eu agora estou trabalhando na Câmara, eu te falei, né? Então a gente vê lá que, meu caro, você vai ver que tem vários, as tal das frentes parlamentares, entendeu? Sempre tem alguém que tem quase que um gabinete lá dentro para justamente ter aquela bancada aí, entendeu? Que eles acabam dando uma atenção especial, você entendeu? Então, isso daí sempre existiu e vai existir, Walter. Então, esse tipo Mas de isso é coisa- justo diante de uma população de mais de 200 milhões, a maioria de renda bem lá embaixo, quando você tem um lobby para beneficiar alguns segmentos e quem compra ali o arroz, o feijão, quer dizer, não tem como realmente demonstrar a sua força. É dito aí, não, liga para o seu parlamentar que ele, de alguma forma, pode se sensibilizar, mas será que ele atende o telefone? Quer dizer, são muitas as questões, né, doutor Tales? Foi exatamente isso que eu falei no início do programa, né? A gente se deparou ali com representações do mercado, né? O CNI, FEBRABAN, representação de entidades do fisco, né? O Cine Receita que estava lá presente também, cada um né? fica puxando para sua brasa, né? Assim, a gente sente falta exatamente de uma sociedade civil organizada que também pudesse fazer esse lobby, se é que pode chamar lobby, né? Na verdade, o parlamentar ele vai escutar quem está mais próximo dele, que né, tem mais possibilidades de conversar com ele, de visitar o gabinete dele, de apresentar um trabalho técnico, né, que possa abarcar tanto o interesse da reforma quanto o interesse daquele segmento da sociedade. Então, isso acaba influenciando, né? Os parlamentares são pessoas, né? Então, com E em certeza tese influencia. também a reforma ela visa minimizar um pouco isso, proibindo novos incentivos em relação a benefícios fiscais. Também a ideia da alíquota única, ela tem um pouco também esse aspecto. Então eu acho que a questão é que a gente tem que ver como é que vai ser realmente na prática, né? Porque às vezes a prática, o lobby acaba sendo mais forte, mas a reforma tributária, como ela objetivou talvez inicialmente, talvez na primeira versão da PEC 49, em que não havia tantas exceções à alíquota geral,
Mas eu acho que pode ser um ponto de partida ali, talvez. Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou ter que entrar. Ou seja, essa nossa reforma, claro, né, quando vai se pontuando, quer dizer, vai ajustando mais, aprofundando mais no debate, surgem muitas dúvidas, surgem muitos questionamentos. Ela pode estar ou ter no seu caminho a judicialização? Acho que no Brasil sempre, né? A gente como advogado aqui, eu acho... Qualquer tema tem a judicialização. Você vê a decisão do Congresso, vai parar lá no Supremo? Exato. Você tem, quando você tem, mexe com a questão do equilíbrio da federação, o federalismo fiscal, criou desequilíbrio, vai parar lá. E lá vai justamente, eles vão votar a favor do equilíbrio do federalismo fiscal. E é uma incongruência. Entendeu? Porque... Está lá na Constituição, como é que vai fazer? Eles são defensores, guardiões da Constituição, Walter. Sim. Entendeu? Então não adianta. Se você tiver algum direito que for preterido por conta disso, vai bater lá no Supremo e o Supremo vai. Aí o pessoal fica com raiva do Supremo, mas aí a judicialização empurra para lá. As funções. Lembra quando chegou e criou algum problema com os estados, com aquele negócio de redução dos preços derivados do petróleo? Foi para lá. Você entendeu? Todas as vezes vai para lá. Reduz IPI para justamente beneficiar isso. Aí diminui o fundo de participação do Estado, fundo de participação do município. Vai de novo mexer com o federalismo fiscal, o equilíbrio federal. Então não tem jeito, Walter. Essa questão da judicialização existe. Por isso que os advogados, eu sou economista único aqui, viu? Mas os advogados, qual é a profissão que mais cresce no país? É o advogado, pô. É porque é direito de garantia constitucional, né? A liberdade de acesso à justiça. E a gente tem um princípio que nós conhecemos, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que permite essas entranças dentro dos tribunais superiores. O que essa questão de judicialização já está na lei, já está no ordenamento jurídico. Para que judicializar se algo já está judicializado? É uma questão da prática. Tem que ver o que está na eficácia na prática. E, infelizmente, a prática não é tão significativa assim. Mas, por exemplo, também, até na tese chamada tributária, a tese do século, que é do PIS/COFINS em cima do ICMS. Com a ideia dessa reforma, o tributo vai ter o mesmo fato gerador, vai incidir na mesma circunstância e ele não vai ser tributado por dentro. Ele vai ser, então isso também vai facilitar talvez algumas questões tributárias que hoje em dia a gente tem diversos debates. Inclusive diversas teses tributárias vão acabar, eu acho que sumindo ao decorrer do tempo e vão existir outras. Mas algumas questões talvez possa ajudar um pouco, pelo menos. Doutor Tales. Eu penso que quanto mais simples, e essa reforma procura trazer uma simplificação de todo esse arcabouço tributário, né, normativo tributário, quanto mais simples, menos judicialização, por óbvio, né? Diminui o custo do Brasil, porque você precisa de pagar menos hora trabalhada para uma assessoria tributária. Mas a judicialização, né, como muito bem falou o professor Rodrigo, ela vai existir sempre, né? Tem uma questão que merece reflexão. A compensação do ICMS, né, na transformação para o IBS, né, quando se junta ao ISS, que vai até lá 2078, né, então... me parece que ela... Eu quero estar aqui para ver, viu? Segundo consta, essas compensações da origem para o destino, ela tem uma correção pelo IPCA. Só que o tributo ele é corrigido pela Selic. Isso não vai dar um problema de judicialização também? É uma reflexão que eu deixo aqui também, que me preocupou quando eu vi isso, né? Você aplica dois fatores de correção diferentes, né? O tributo, em regra, tem um fator de correção pela Selic, e a compensação vai ser pelo IPCA. Professor Nilton. Não, isso sempre foi, né? Esse negócio de você usar indexadores distintos, aí você fica assim, qual é o objetivo? O Selic é porque justamente para corrigir, porque como o governo coloca título, então ele paga Selic, então ele tem que ter uma compensação. Mas aí como é que é do outro lado? Então, na hora de renegociar a dívida dos estados e municípios, lembra? Foi pelo IPCA, porque não dá para Selic. Então sempre você vai ter esse tipo de discussão, Walter, porque não tem uma uniformização. Não serve para você dizer isso aqui. Você vê o financiamento habitacional, o imobiliário. Você pode ser pela TR, você pode ser pela Selic, você pode ser, né, pela TJLP. Quer dizer, então essas coisas todas ficam a bel prazer. Você não tem uma regra fixa
E isso aí é claro que vai ser de acordo com o interesse. Assim como no passado nós tínhamos aquele famigerado FCVS, Fundo de Compensação para Variação Salarial, que a reajuste da casa própria era pelo reajuste do salário ou pela correção da poupança, mas o que fosse menor. Quem era o menor era o salário, então descasava. Então, você sempre vai ter um descasamento entre o que a gente chama de ativo e passivo. Então, você acaba criando esse desequilíbrio, tá? Por conta dessa, vamos dizer assim, essa heterogeneidade desses índices aí de correção. Entendeu? Na justiça, não se discute lá, tem que corrigir pelo qual? As causas judiciais lá, como é que é os... Manual de cálculo. Entendeu? Então fica sempre esse negócio. Você tem umas discussões, aí cria um FIA, cria unidade e tal, aí vão criando um monte de coisa para corrigir, então você vai tendo descasamento. Entendeu? Combustível que o diga, não? Petróleo que o diga, IOF ouro que o diga. Né? Agora, uma coisa que pode contribuir para a diminuição da judicialização, você vê que o governo ele passou a pautar as pautas fiscais. Né? Então, na semana passada, tinham 3 projetos importantíssimos. O arcabouço fiscal que voltou do Senado, a lei do CAF, né, do voto de qualidade do CAF, que foi para o Senado. Né? Um voltou e outro foi. E a reforma tributária, que também acabou indo para o Senado. Né? E a questão do CAF, né, se discute muito a questão da transação tributária. Hoje, a transação tributária ela só pode ser feita via PGFN, ou seja, depois que está judicializado o crédito tributário. Quando se judicializa, você já tem um aumento das custas tributárias em cima daquele saldo devedor. Se discute exatamente a possibilidade de trazer a transação tributária dentro da conformidade fiscal que a Receita Federal tem buscado, que ela possa ser realizada dentro da própria Receita Federal, administrativamente. Né? Então, está dentro desse projeto do CAF, que é a questão também do voto de qualidade, que também está sendo muito debatido, se fica com o representante do contribuinte, se fica com o representante do Estado, né, do governo. Né? Sabe-se que quando foi para o representante do contribuinte, diminuiu muito a arrecadação, né? Quando o voto de qualidade era do Estado. E isso também impacta naquilo que o doutor Nilton falou aqui, que é exatamente o equilíbrio, né? Se tira de um canto, tem que colocar para o outro. Se sai de um outro, então, veio a ideia lá do voto de qualidade. Porque a diferença é o seguinte, quando você coloca o voto de qualidade para o contribuinte, encerrou e o Estado perdeu dentro do CAF, que é um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Estado não vai mais judicializar. Morre ali. De outro lado, se você coloca o voto de qualidade para o Estado e o contribuinte perde no voto de qualidade, ele pode ainda se socorrer ao Poder Judiciário. Então isso, penso eu, lógico, com a visão de quem trabalha para o Estado, né, mas também sempre atento aos interesses sociais, como eu costumo falar, que a melhor alternativa seria realmente manter o voto de qualidade para o Estado, para o governo, para o fisco, e ao mesmo tempo abrir a possibilidade para que a transação tributária seja realizada antes da judicialização, porque isso diminui o custo para o contribuinte, isso otimiza, se traz a conformidade tributária tão sonhada pela Receita Federal. Bom, nós estamos fechando aqui a nossa primeira hora. Olha que o tempo voou, né? Vamos deixar aqui para a gente já ir raciocinando em termos... Raciocinando que eu digo assim, né? A gente já ir, de certa forma, ir pensando no assunto, e interessa bastante aqui para, enfim, uma boa parte da nossa população. Nessa reforma, o que sobra para a pessoa que está aposentada, né? Eu ouvi dizer, né, que vai diminuir ou zerar, portanto, aí pagar imposto de renda. Será, doutor Tales? Mas a gente fala depois, né? Só para deixar aqui em suspense aqui o assunto. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Jornal da Justiça, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 6:30 da tarde. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz.
20 quilowatts de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Justiça Agora. Rádio Justiça. Os destaques da justiça em todo o Brasil. As decisões que podem mudar o seu dia. Justiça Agora. Olá, eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem que comercializava linha de pipa cortante. A pena foi fixada em 2 anos de detenção em regime aberto, convertida em serviços à comunidade e prestação pecuniária. De acordo com o processo, o homem foi abordado por policiais militares, portando mais de 40 carretéis da chamada linha chilena, o que, de acordo com a legislação brasileira, configura crime. O acusado alegou que o material não era destinado à venda, mas para a justiça ficou comprovado que o homem comercializava os produtos de forma ilegal. A Escola Superior da Magistratura do Amazonas promoverá a oficina Elaboração de Projeto de Pesquisa na modalidade online nos dias 17, 19, 21, 25 e 27 de julho de 2023. A oficina terá vagas limitadas voltadas para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em especial aos que estão se preparando para mestrado e doutorado. A inscrição deverá ser efetuada no ambiente virtual de aprendizagem da escola. O Ministério Público do Estado do Piauí denunciou o ex-prefeito do município de Barro Duro pela prática de 29 crimes de licitação. Os fatos ocorreram no ano de 2012, tendo sido apurado pelo Tribunal de Contas e pela Delegacia de Combate à Corrupção. Se somadas as penas dos crimes imputados ao denunciado, pode-se chegar à eventual condenação de mais de 145 anos de reclusão. O MP pede a condenação do ex-gestor ao pagamento de reparação mínima no valor de R$ 660 mil, o equivalente ao montante pago sem licitação a diversos fornecedores do município à época dos fatos. O Justiça Agora fica por aqui. Tchau, até a próxima. Justiça Agora. Rádio Justiça. Súmulas, o conjunto de decisões judiciais que afetam a sua vida. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, foi criado para proteger o trabalhador. É um direito assegurado aos brasileiros que têm a carteira de trabalho assinada. Funciona assim: todos os meses a empresa deve depositar uma porcentagem do salário bruto do empregado em uma conta da Caixa Econômica Federal. O empregador é quem tem a obrigação de provar a regularidade dos depósitos do FGTS. O pagamento afasta o direito do autor de cobrar esses valores. Isso é o que prevê a súmula 461 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas, o conjunto de decisões judiciais que afetam a sua vida. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, você acompanha aqui na Rádio Justiça o Giro pelos Tribunais. O jornal traz notícias, entrevistas e reportagens sobre as principais decisões dos tribunais de todo o país. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Se liga na fake news. É falsa notícia de um curso que promete porte de arma sem restrições a qualquer cidadão. Quem desmente a informação é Leonardo Santana, especialista em segurança pública. Esse cenário, ele é uma grande falácia e realmente não existe. A legislação brasileira, ela não permite que esse tipo de mudança seja feita, inclusive para os procedimentos, para os processos referentes ao porte de arma. É necessário que você, além de ter qualquer outro tipo de capacitação supostamente teórica ou teórico-prática, você passe pelas mãos de um instrutor credenciado pela Polícia Federal, você passe pelas mãos de um psicólogo também credenciado na Polícia Federal e, além do curso, esse instrutor, em um primeiro momento, ele vai verificar se você possui o que a gente chama de proficiência, se você possui a qualidade para que consiga executar um disparo de arma de fogo e que consiga também ter um bom manuseio desse armamento. E junto com isso, esse psicólogo ou psicóloga também tem a responsabilidade de avaliar se você possui condições emocionais, condições psicológicas para que você possa
ter acesso ao armamento para que você possa fazer uso de uma arma de fogo. Então, essa é uma grande mentira. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça. Há 19 anos, amplificando a voz do Poder Judiciário. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, e o debate de hoje, já entrando na sua segunda hora, está sendo sobre a reforma tributária. Conosco estão os nossos convidados, doutor professor Newton Marques, que é economista, professor licenciado da UNB e integra o Conselho Regional de Economia aqui da nossa capital federal. Também o professor Dr. Rodrigo Santana, especialista em Direito e Prática Processual nos Tribunais, especialista em docência no ensino superior pela Faculdade do Distrito Federal. Também Dr. Marcelo Ataíde Azambuja, advogado, tributarista, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal e pós-graduado em Direito e Processo Tributário pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva. E o Dr. Thales Freitas, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, que é o Sindi Receita. Eu vou deixar uma colocação aqui para os senhores e fiquem à vontade, já que hoje, lendo, portanto, aí um artigo, achei realmente interessante, quando houve uma comparação desta reforma fiscal, hoje, a qual nós estamos aqui relacionando, que ela pode ser comparada com o Plano Real de 1994, ou seja, um plano real para o setor industrial, o setor de serviços. Essa comparação tem algum sentido, já que nesse mesmo artigo foi dito que o Plano Real, quando foi feito, focou mais, acima de tudo, as pessoas com a renda menor, né? Ou seja, alcançou mais as pessoas pobres, para, de certa forma, também dissipar, portanto, aí com a inflação. Teria sentido, realmente, a gente entender mais de perto, numa linguagem mais próxima da maioria da população, essa comparação? Olha, na minha opinião, Walter, não dá para ser, são incomparáveis, entendeu? Mas, claro, tem suas devidas importâncias, entendeu? Porque uma coisa é você estar vivendo todo dia correndo no mercado e você sabe que no final do dia o preço vai estar mais caro. E outra coisa é algo que não vai ser visível para o trabalhador, para a sociedade em geral. Por quê? Porque aí você vai criar as bases para justamente você ter um crescimento autossustentado. E crescimento autossustentado não é uma coisa que é visível para qualquer um, simples mortal, infelizmente. Depois eles vão vendo que a economia começa, entendeu, a seguir um curso, mas eles não percebem aquilo logo de cara. Enquanto que no caso do Plano Real, você conseguiu logo estabelecer, porque, claro, tinha um negócio lá de criar o ARV, entendeu? Então eu vejo assim, a importância, os dois são importantes, igualmente importantes, mas cada um no seu respectivo, vamos dizer assim, métier, ou no respectivo ambiente, vamos dizer assim, entendeu? Agora, que isso daqui que nós estamos fazendo agora, se caso essas coisas aconteçam da reforma tributária, isso vai ter repercussão ao longo de um período longo. Entendeu? Porque sempre a gente ouve dizer, desde pequenininho, Walter, o Brasil vai se tornar uma grande nação. Porque, o país realmente é um país fantástico. Todo mundo fica de olho aqui, é a menina dos olhos do mundo. Mas vem cá, e por que a gente não decola? Então, agora nós estamos criando as bases. Daqui a pouco os investimentos começam a vir para cá. Está se falando que a Bolsa vai chegar a 150 mil pontos, que o dólar vai ficar ali, cai e depois fica estabelecido, a taxa de juros vai para o nível civilizado, a inflação vai para o nível civilizado. Aí você começa a ver aquele ambiente de emprego e renda, entendeu? Que é esse que é o fluxo circular da renda. E as coisas vão... Então, quando você tiver também a questão do arcabouço fiscal, quando for aprovado, é importante você ter aumento da receita. E isso daí vai permitir esse aumento da receita, porque as taxas de juros caindo, a inflação estando sob controle, tudo isso vai ser um ambiente que vai criar um ciclo virtuoso, Walter. E aí eles vão lá na frente ver que isso daí... Mas agora não é palpável para eles, entendeu? Só para aqueles que estudam, que acompanham, e é claro que aqueles que querem investir. Aqueles que querem investir, que querem exportar, quem é do setor produtivo, vai ver que realmente o país está em condição de poder ser competitivo. E isso daí é bom,
Porque competitividade é aumento de emprego, aumento de nível de renda, né? Deixa eu girar. Professor Rodrigo, né, diante do que disse o professor Marx, nós temos a devida segurança jurídica para que possamos, enfim, fazer esse investimento externo, né? Ou seja, dinheiro de lá para cá, como muito bem pontuou aqui o professor Nilton, diante do que nós estamos aí antevendo dentro dessa reforma fiscal? A insegurança jurídica até o momento. Estamos caminhando para a própria segurança jurídica. Com a teoria do professor, se for colocada em prática, estaremos sim numa segurança jurídica, inclusive pautando os dizeres constitucionais da equidade, da própria justiça social. Mas ainda fica a dúvida a respeito da própria distribuição orçamentária. Porque isso aí também fica um déficit também de atenção quanto à distribuição orçamentária. Porque essa questão de nivelar em geração de empregos, ou até mesmo em geração também das próprias empresas, fica a dúvida com relação à distribuição orçamentária. Porque se tem muita receita, então também vai ter que ter uma distribuição também equitativa sobre este orçamento, o que também ficamos em dúvida a respeito disso. Porque também a reforma tributária não nos coloca, também deixa muito incógnita também a respeito disso. O que a gente também está possivelmente deixando também a situação para uma lei complementar, o que é muito triste, porque já deveria ter sido decidido isso no próprio parlamento. Então, uma situação, professor, que ainda fica nos dizer teórico. Né? Não tem uma aplicabilidade, não tem uma prática, não tem uma boa distribuição de fato. Agora, é um primeiro passo, é uma tentativa do Estado, essa reforma tributária, que sim, pode ter aí uma segurança jurídica. No momento, ainda estamos numa insegurança jurídica. Se nós vermos também a própria PEC, se fizer uma busca e verificar quantas menções há em relação à legislação complementar, te encontra 58 menções durante a PEC. Então, eu acho que quanto à pergunta da segurança jurídica, a gente ainda não há. Não existe realmente, não podemos afirmar que há uma segurança jurídica porque a gente não sabe como é que vai ser o contexto dessa reforma. A gente viu um esboço, realmente, eu acho que talvez ótimo, é um pouquinho de exagero. A gente viu um bom esboço também, vamos ver se vai ter um refinamento pelo próprio Senado, mas depende muito da própria legislação complementar. O investidor quer marco regulatório de entrada e de saída. A gente tem problema disso com o marco do saneamento básico, esse negócio de reverter a privatização da Eleodoro. Então, tudo isso daí gera uma desconfiança do investidor. O senhor pode complementar. Desculpe eu ter entrado aí. Tem um debate aqui. Deixa eu avançar então aqui com o professor Otário, você fica à vontade dentro dessa questão, mas eu volto com aquele assunto, né? Dentro desse arcabouço, né, da reforma fiscal, o que sobra para o aposentado? Ele pode sorrir, bater palmas ou ainda não, doutor Tales? Olha, Walter, eu costumo dizer que no mundo, globalmente falando, o ser humano tem duas certezas na vida. Um é que um dia vai morrer, certo, e é que vai pagar imposto. Sério? No Brasil nós temos 3 certezas. Que vamos morrer um dia, e pagaremos impostos antes de morrer, e que toda obra pública vai atrasar o cronograma. Essa foi ótima. Mas assim, a sua pergunta inicial, Walter, foi com relação ao Plano Real, né? Se teria alguma relação com... Sim. Eu penso que, até na linha do que o professor Nilton falou, talvez na intenção, né? Na intenção tem alguma relação, né? O Plano Real teve essa intenção aí de trazer aí uma estabilidade, né, propiciar algum benefício ali, principalmente para a classe mais vulnerável, né? E essa é a intenção também da reforma tributária, né? A gente sempre vive dizendo que o Brasil vai ser o país do futuro, né? Eu gostaria de escutar que o Brasil é o país do presente, né? Quando a gente estuda geografia lá ainda no 2º grau, a gente estuda aquela pirâmide etária, né? E a pirâmide etária do país subdesenvolvido, ela tem uma base muito grande e isso vai, ao longo dos anos, quando o país vai ficando desenvolvido, ela vai ficando quadrada. E dizem, eu aprendi assim, todos nós aprendemos, que quando ela fica mais ou menos quadrada ou barriguda, é o ápice do país. Se ele não chegou ao desenvolvimento dele naquele momento, ele não chega mais.
daí a ladeira abaixo, porque aí a população de idosos vai aumentar e a população de pessoas economicamente ativas tende a diminuir. E os idosos, ele acaba custando caro para o Estado, né? Em virtude da Seguridade Social, da aposentadoria, que você muito bem falou. E o nosso país, se a gente for estudar a pirâmide etária dele, ele já era para ser o país do presente, né? E não foi ainda, não está. Ainda está na promessa do futuro. Né? Isso me preocupa, porque se a gente não chegar ao presente em tempo médio, aí a coisa vai ficar mais difícil ainda de chegar ao país do futuro. Né? Então, a intenção realmente da reforma tributária, como eu falei, ela é exatamente trazer a justiça fiscal e isso proporcionar uma melhoria de qualidade de vida dos mais vulneráveis, né? Essa reforma tributária, eu acho que ninguém comentou aqui, ela também trouxe aí, eu não sei se foi tirado isso, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional foi mantido, não é isso, pessoal? O texto ainda vai, né? Sim. Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele tende exatamente a estimular o desenvolvimento nesses locais mais desprovidos, digamos assim, né, de interesse, né, de instalação de empresas e tal. A ideia era até tirar a Zona Franca de Manaus e focar mais nesse... Perfeito. A Zona Franca vai ser mantida, né? Vai ser mantida. E o fundo... E foi criado esse fundo regional, porque esse fundo, na verdade, ele acaba visando substituir os benefícios fiscais. Então, quando você coloca um benefício fiscal em determinada região para estimular o desenvolvimento, você acaba trazendo aí uma distorção. O fundo não. O fundo você acaba com o benefício fiscal, você acaba com a guerra fiscal. E para aquelas regiões, né, baseadas em estudos técnicos e todo uma análise, né, preliminar, o governo federal vai fazer injeção de recursos exatamente para desenvolver. E isso talvez traga um benefício da justiça fiscal e propicie a melhoria da qualidade de vida dos mais vulneráveis, né? Agora, se a reforma tributária vai beneficiar os aposentados e ele vai deixar de pagar imposto, a reforma tributária não tocou nesse ponto, né? Não tocou nesse ponto. Nós passamos recentemente ali, e eu digo que independente da ideologia, entra governo e sai governo, sempre existe uma reforma tributária e essa reforma, uma reforma previdenciária. Sim. E essa reforma previdenciária, ela tende a subtrair direitos dos mais idosos, dos aposentados, né? Teve a primeira grande reforma previdenciária lá em 2003, que foi o primeiro ano do governo Lula. Teve uma grande, as duas maiores, né? Em 2003 e agora em 2019 também uma grande reforma previdenciária, que também subtraiu muitos direitos, principalmente do trabalhador do serviço público, né? Principalmente dele, mas também do trabalhador da iniciativa privada. E assim, a gente realmente olha com muita preocupação, né, essa questão da Seguridade Social. Era uma preocupação, inclusive, do Cine Receita, quando se veio com a proposta inicial de juntar 5 tributos, dentre eles 2 contribuições, e as contribuições são vinculadas à Seguridade Social, né? O gasto daquilo que se arrecada com a contribuição, ela só pode ser gasto na Seguridade Social. O imposto não, o imposto é gasto com tudo. Então, quando você junta contribuição social com imposto, a preocupação nossa era exatamente comprometer o financiamento da Seguridade Social. Graças a Deus isso foi mitigado, porque foi criado, as 2 contribuições foram unidas numa contribuição sobre bens e serviços, né, que é a CBS. Sim. E aí vai ser voltada ainda para a Seguridade. E os outros 2 impostos, na verdade o terceiro imposto vai ser seletivo, né, o imposto do pecado. E os 2 impostos, estadual e municipal, ele vai realmente continuar sendo imposto, agora unificado num só. Menos mal. Mas realmente não tem sinalização nenhuma, Walter, de que essa reforma tributária vai trazer algum benefício no âmbito tributário para os mais idosos, para os aposentados. Mas não traz benefício, mas também não traz arroxo também, não. Não, por enquanto não. O arroxo foi em 2019, na última grande reforma da Previdência, e agora ainda não... Esse não é o momento. Sabe o que eu vejo, Walter? Todas as vezes que fala que vai mexer na reforma da Previdência, eu vejo por 2 razões. Uma é a questão da longevidade, né? Porque aí você começa a bancar, e outra é quando você falta dinheiro, falta recurso. Você entendeu? Então, quando você criou a Seguridade Social, era uma maravilha. Né? Você tinha recurso, você tinha... Né? Funcionava tudo perfeitamente. Quando começou a faltar, vamos separar? Que Seguridade Social? Não vamos separar. Aqui, quando você separa a Previdência, deficitária é evidente.
a receita é menor do que a despesa na Previdência. Pô, então nós temos que resolver isso. Como é que resolvemos? Faz uma reforma da Previdência. Então eu vejo assim, resumidamente, seria isso. Se por acaso esses recursos vão ingressar de tal forma com que não haja essa necessidade de cobrar dos aposentados, dos futuros aposentados, as coisas, quando começar a incomodar do ponto de vista do caixa, do financeiro, e se tiver uma longevidade que a gente acredita que não vai, né? Ninguém vai virar Matusalém agora. Mas aí poderia surgir isso daí. Caso contrário, se o recurso entrar, eu acho que não vai ser tão pressionado a ponto de ter que fazer, porque é desgastante demais. Você entendeu? Então, nenhum governo, ele só faz porque não tem outra alternativa, né? Na minha avaliação. É uma bola de neve, porque se não mexer nessa situação, o que vai acontecer? A questão das operadoras de plano de saúde também pode impactar na vida deste idoso, que ainda não sabemos como vai ser essa tributação específica para eles. Isso aí, Então o idoso vai sofrer muito. Talvez um momento também dessa parte seja na tributação da renda, que deve ter alguma reforma no prazo estabelecido de 180 dias que a reforma estabeleceu. Agora, um imposto que eu acho, um tributo, na verdade, que não está sendo muito falado, mas houve também previsão, a gente falou de diminuir 5 tributos. Na verdade, seria um IVA dual, então a gente pensa em 2 tributos, referente ao âmbito federal, outro municipal e estadual. E também tem o imposto seletivo, que foi criado, e também teve uma contribuição, permitiu-se a criação via Estado de um novo tributo, que é uma contribuição sobre itens primários e semi-inacabados. Mas não é dar com a mão e tirar com a outra? Isso. E isso foi feito via uma emenda aglutinativa. Então, já ali no apagar da luz. No apagar da luz. Essa daí eu não sabia. Seria um jabuti? Essa eu não sabia. Esse eu acho que é um dos pontos bem, talvez... negativos mesmo. Foi bem oculto. E agora o Estado vai poder criar um novo tributo. Então... Mas aí é que tá, né? Ou seja, se fala muito em juntar tributos. Mas juntando esses tributos, eu leio muito aqui, para facilitar o entendimento. Mas somando esses tributos, diminui também esses tributos ou mantém a mesma soma, somando tudo, dá tudo do mesmo jeito? Ou seja, se cobra todo uma soma num tributo só, depois de juntar todos eles. Essa é a intenção do governo, né? O objetivo da reforma não é abaixar a tributação. O objetivo da reforma, pelo que o governo federal, é manter... E por que nós estamos encantados, então, com essa É porque o nosso sistema, ele não só é complicado, mas ele dificulta o próprio empresário. O ICMS tem um regulamento diferente em determinados estados. Você vai ler a lei referente ao ICMS do estado. É muito difícil de entender. Tem acumulatividade, Walter, entendeu? Então você tem que ter um imposto sobre valor adicionado, valor agregado, entendeu? Então, por isso é que essas coisas não é para qualquer um para discutir essa discussão aí. O amador não pode chegar nem perto. A própria acumulatividade, quando você acaba com ela, você diminui a carga tributária. No final, você diminui o preço final. Você mantém a carga tributária, entre aspas, mas você diminui o preço final ao consumidor. A tendência é essa. A tendência. Exceto... Quer dizer que tentativa. Na verdade, eu acho que até para a indústria, para esses setores, pode ser realmente que seja bem benéfico. Agora, voltando de novo na parte de serviço, de bens e serviços, na parte mais voltada para serviço, que era tributado via ISS, a alíquota era por volta de 4%. Agora a gente está falando de uma tributação de 25%. Então, já é uma tributação muito maior para esse determinado setor. Bem prático, ou seja, essa reforma, de alguma maneira, ela poderá dar à população uma melhor condição no serviço de saúde, já que hoje em dia nós temos os nossos hospitais, evidentemente que não vamos aqui generalizar, do setor público, com alguns deles com muita deficiência. Como também se cobra muito a questão da segurança pública, onde realmente impressiona muito a nossa população e tem reflexo também, portanto, no exterior. E na nossa educação, professor Nilton, o senhor também eu até estava pensando nisso daí, aquilo que ele falou da educação financeira, você entendeu? Educação fiscal, desculpa, eu estava falando de educação financeira. Walter, se não resolver a questão da educação, nós vamos ficar aqui discutindo várias vezes. Você entendeu? Não adianta. Entendeu? Você chega, eu estava no Rio esse final de semana, eu estava vendo lá, eu passei pela Rocinha. A primeira vez que eu passei lá por dentro da Rocinha. Falei, caramba, como é que vai resolver essa questão aqui? É a educação, mas isso aí resolve como, Walter? Cada vez está piorando.
Entendeu? Então você está vendo cada vez correndo com a banana na ponta e você não consegue pegar a banana. É o cachorro correndo atrás do rabo. Entendeu? Então é porque não se privilegia a educação, Walter. Por que tem Bolsa Família? O pessoal fica pau da vida. É porque nós temos uma dívida. Temos que resgatar essa dívida. Por que tem a Bolsa, vagas para negros, para não sei o quê? Por que isso por que nós temos isso, Walter? Porque a gente não tem educação. Entendeu? Por que tem esse negócio de matar as mulheres, não sei mais o que e tal, matar os gays? E o quê? Isso é questão da educação. A gente não tem nada de... Como é que vai resolver isso, Walter? Não é assim, não passa mais. Então não é uma reforma tributária que vai resolver isso daí. Não há uma distribuição orçamentária para as diferentes essa desigualdade no país. Como é que você resolve essa desigualdade? O Sul quer se separar do Norte, Nordeste? Exatamente. Por isso que veio o direito até de secessão, né? Para não ocorrer. Eu morei lá em Santa Catarina, é impressionante o ódio que eles têm do pessoal, entendeu? Que chama do norte, né? Não é do sul, é do norte. Que lá no Rio, me lembro que fala, se passou da Bahia é norte, né? É os Paraíba, né? Paraíba. Então isso daí é cultural, Walter, é educação. Eu volto a falar da Seguridade Social, né? Seguridade Social, ela abarca saúde, previdência e assistência, né? Então, por isso a nossa preocupação com a Seguridade Social, e isso talvez traga uma melhoria, a depender de como seja aplicado, essa questão do hipossuficiente, que a gente chama, né? A população mais dependente, mais carente. O cashback, ele traz uma ideia, pelo menos, né? Vamos ver como é que vai ficar isso na prática, de melhoria dessa relação, né? Porque se você está tributando, veja só, o que foi que a gente falou no começo, para trazer a justiça fiscal, a gente precisaria diminuir a tributação sobre o consumo, porque quando se compra um celular, o rico e o pobre pagam o mesmo imposto, né? E aí proporcionalmente o rico está pagando menos, e passar a tributar o patrimônio e a renda, porque quem tem mais paga mais, né? Quando você institui o cashback, aí você caminha para a justiça fiscal, porque por mais que o pobre pague o mesmo imposto num aparelho celular do que o rico, ele, atendendo aqueles critérios que estarão estabelecidos pela lei complementar, eu acho que é complementar, se não me engano. Complementar. Né? Ele vai ter de volta aquele tributo, aquele imposto. Mas como? Ter de volta como? Aí a lei complementar que vai estabelecer os critérios. Em tese seria para a saúde, em tese seria para a educação. Não é para o bolso da pessoa, é para... Em tese seria um programa social. Seria uma devolutiva direta. O cashback é para o bolso do sim. O cashback mas também programa social que também queriam também colocar. E com relação à saúde, é aquela redução dos insumos, né, que tem 50%, podendo chegar a 100%, de medicamentos. Então, isso está relacionado à saúde, né? Uma questão interessante também é que a reforma, ela trouxe também um aspecto que havia uma desigualdade muito grande referente às mulheres e referente à saúde menstrual, em que pesa que eu acho que, infelizmente também, é uma mesa só pelo gênero masculino, mas eu acho que isso é um ponto importante, porque a saúde menstrual, o próprio absorvente, ele era tributado em faixas de 30%. Com esse privilégio, com a diminuição da tributação, tende-se a cair a 10%. A título exemplificativo... Tem que ser também, né, doutor? Não seria falta de embate do nosso parlamento para... Só um exemplo, por exemplo, o Viagra, que ele é tributado, na verdade, na faixa de 18%, enquanto um absorvente é 30%. Então, isso traz uma desigualdade realmente que não há realmente respostas para isso, que a reforma também trouxe um detalhe interessante. Doutor Rodrigo. Mas tem determinados Viagras que também é para a questão da saúde, né? Questão também de determinadas cirurgias, determinadas doenças que precisam da própria Viagra, até mesmo para o restabelecimento do indivíduo. Então, foi mais o título comparativo precisamos separar, porque também tem essa situação. Uma mulher que ela tomava Viagra por conta de uma enfermidade que ela tinha. Exato. A esclerose múltipla, é isso aí. Né? A esclerose, ela me falou então, isso. depende do assunto da Viagra. Com todo respeito. Não, sim, foi só título comparativo. Mas o senhor está certo. Perfeito. Um outro assunto que o senhor queria complementar? Não, com relação também à questão ainda na justiça fiscal, né?
E aí foi estabelecer um prazo para tributar a renda, né, para reformular a tributação sobre a renda, que são 180 dias a partir da promulgação dessa emenda constitucional. Ela também tem condições, vai depender de como o Congresso vai tratar esse assunto, né, de caminhar na direção da justiça fiscal, né? Nós temos um estudo no nosso sindicato que, se a tabela do imposto de renda, uma coisa simples, se for instituído ou na Constituição, principalmente se for na Constituição, que a tabela do imposto de renda ela tem que ser corrigida anualmente por determinado índice, que pode ser a Selic, o IPCA, o que eles determinarem lá, isso por si só já teria condições, Walter. Nós fizemos um estudo que, se a tabela do imposto de renda fosse simplesmente corrigida pelo IPCA, as primeiras faixas de tributação de imposto de renda, primeiro que algumas delas que hoje passaram a pagar imposto de renda, deixariam de pagar, pela simples correção. Você corrige a tabela, aquela faixa é corrigida, tem que ser corrigida pela inflação. Você não pode deixar uma faixa de imposto de renda fixa se a inflação está corroindo, né? E outras faixas do início da tributação pagariam menos tributo. Nós fizemos um estudo se um profissional, depois de 30 anos de atividade profissional, contribuindo e pagando seu imposto de renda, se ele tivesse a correção da tabela do imposto de renda pelo IPCA, ao final de 30 anos, ele teria uma economia de aproximadamente R$200 mil. Nossa. Suficiente para ele comprar uma casa, né? Claro. A tão sonhada casa própria. Sim. Né? Então, são atitudes simples que basta a vontade política para trazer a tão procurada e buscada justiça fiscal. Até mesmo salário mínimo, não? Sim. O salário mínimo, né, que se tivéssemos uma igualdade dentro do nosso país, chegaria a 5 mil o salário mínimo. Infelizmente, com o nosso sistema, não se chega nem ao mínimo disso. Eu só queria fazer só uma ressalva aqui para não ficar muito congruente. Com relação ao absorvente, eu defendo a tese de zerar do absorvente, deixar aqui bem claro, tá? Nada contra, até mesmo porque nós tivemos uma questão histórica envolvendo o ex-presidente que vetou completamente os absorventes em escolas públicas, que é uma coisa inaceitável. Quero deixar isso muito claro aqui para os ouvintes. Mas, com relação ao Viagra, tem suas exceções. Professor Rodrigo, já que você fez essa ressalva, eu também quero fazer a ressalva, por favor. Quando eu falei das duas grandes reformas do sistema previdenciário, né, de 2003 e de 2019, que o de 2019 conseguiu ser mais cruel do que o que a gente teve em 2003. Né? Então, realmente, é bom deixar isso muito claro. Agora, professor Nito, como o doutor Tales, né, traz aqui, explicando aqui sobre esse estudo, né, do Cid Receita, né, onde, ao final das contas, depois de 30 anos, daria para um contribuinte comprar uma casa, portanto. E a gente que eu falo, muita gente tem um raciocínio equivocado em relação ao trabalho executado pela Receita, né? Muita gente tem como a empresa malvada, mas não é nada disso, né? É bom que desmistifique, não é? Claro, evidente. Eu acho que é importante que vários trabalhos que eu, como economista lá do Conselho Regional, a gente segue, a gente discute, pessoas desde a época era o Unafisco, né? Não sei se ainda existe, mas enfim, nós sempre discutimos e sempre lemos as análises feitas e sempre tivemos parcerias com o pessoal lá do sindicato, da associação, e que mostrando que isso desmistifica para a gente. Mas e a sociedade? A sociedade tem que olhar, que toda vez o pessoal fica sempre achando assim, é para cobrar imposto. Toda vez que eu era consultor do Sebrae, por exemplo, aí eu dizia que o MEI, o microempreendedor individual, aí eu explicava para as pessoas lá da informalidade que seria importante elas se inscreverem no MEI e tal, para ter um CNPJ, para cobrar imposto. Aí eu falei, senhora, você sabia que para cobrar imposto, o imposto lá cobra 5% do salário mínimo. Só sabe o que é 5% do salário mínimo? E é fixo. Como é que a senhora acha que isso daí vai ser importante para o governo, para ele arrecadar? Mas é porque a visão que tem é de que o governo sempre quer abocanhar. Só que as pessoas não olham que o governo, ele não é um ente concreto. Assim, não é uma entidade concreta. Todo mundo é o governo. Não existe. É claro que você pode chegar e personificar o governante, os governantes. Mas acontece que você tem políticas públicas, você tem gastos, Walter, que você tem que fazer. E onde vem esse recurso? É isso que as pessoas têm que entender. Mas eu não aguento ficar pagando. Tudo bem.
Mas é porque agora, por isso que é importante agora com a reforma tributária, você, na hora que alguém te questionar na Rádio Nacional, falar assim, Walter, poxa, e o que isso aí é bom? Você lembra que você reclamava que você precisa de um asfalto, de uma segurança, de uma iluminação pública, de uma escola pública, de um hospital público, um UPA, qualquer coisa, e você não tinha acesso, por quê? Porque não tinha receita. Agora é uma forma de você buscar receita, não só em cima daqueles mesmos. E isso vai ser transformado em políticas públicas que vai beneficiar você. Então, as pessoas têm que olhar dessa forma. Eu me lembro que a gente chutava o ponto de ônibus, isso aqui é do governo, horrorismo. Eu falei, gente, isso é nosso. Entendeu? Então, nesse negócio de você chegar e querer ficar dizendo que a coisa pública e ficar jogando fora, principalmente o pessoal mais humilde, é o que precisa mais para fazer justamente, né, esses gastos. De onde é que vem o dinheiro? Vem de uma receita. Entendeu? Agora, isso aí está sendo justo, essa receita está sendo tirada de quem devia ter e tal, o fato gerador, como é que é isso daí? Ah, não, tem gente que não paga. Por isso, quando eu falo tributar grandes heranças, grandes fortunas, que muita gente montou um patrimônio aqui, Walter, de forma espúria, bastarda e ilegítima, com dinheiro público. Então nós temos que ir lá abocanhar esses caras que, entendeu? Então por isso é que é isso aí. Mas eles estão lá defendendo no Congresso. Então eles evitam. Então se por acaso você pegasse isso daí, eu garanto que aí você não teria que tributar tanto em cima da classe mais desfavorecida, ou fazer mais políticas públicas. Então é esse tipo de coisa de trabalho que eu vejo que a Receita faz, não é só arrecadar e é o representante do leão, do tigre, entendeu? É claro que é, porque, poxa, eles são funcionários, mas eles também fazem trabalho que é para a sociedade e que está preocupado, que é isso da correção da tabela do imposto de renda, também esse negócio do imposto sobre... E também os auditores, os funcionários também pagam os tributos. Mas nesse ponto é um completo desconhecimento do cidadão frente ao Simples Nacional, por exemplo. A lei complementar 123 que admite o Simples Nacional para eles, né? E você vê, não é difundido. E eu falo para ele, assim, ó, e para vocês, que eu acho que é mais importante, é o amparo da Previdência. Exato. Entendeu? Vocês estão pagando isso daí, não é por causa do negócio de tributo, não é porque vocês aí têm. Se vocês tiverem um problema de amanhã ter um acidente, vocês querem aposentar, vocês têm pelo menos um salário mínimo, depois de contribuir um determinado tempo. Mas as pessoas não têm essa, não vislumbram essa isso, educação. Entendeu? Mas é claro, a educação. Exatamente. Perfeito. Bom, um dos pontos que a gente tem observado bastante também são lobbies, né, de prefeitos, de governadores, de bancadas. Enfim, afinal, esse lobby, quer dizer, no município, quando o prefeito realmente, dentro dessa discussão da reforma fiscal, quer dizer, lá na ponta onde realmente moram, portanto, aí as pessoas, o que ele pode, de alguma forma, buscar dentro dessa reforma? Só que o governador, os governos também, governadores também estaduais, como também o do DF, também querem ali, de certa forma, também ver como fica também o seu lado. E a União, evidentemente, está ali também, bom, né, muita gente imagina que a maior fatia é da União, que era que distribui, toma um pouco aqui para você, um para você. Quer dizer, dentro dessa reforma, diante dessa questão, como fica, uma vez concretizada essa reforma, vai haver uma igualdade entre União, estados e municípios? Doutor Tales. Não, quando foi criado aí o CBS e o IBS, né, que é a CBS, na verdade, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, na verdade, o federal, a União, ela acabou não entrando muito nessa disputa do recurso ali entre estados e municípios. Até né? que Então, a princípio ia ser só um, né? Isso, aí teria. Aí criou a ideia do dual. Perfeitamente. E agora com o dual, né, que é o PIS e o COFINS, que era da União, continua sendo da União em nome de CBS. Né? É unificado como CBS, como a CBS. Agora, com relação a estados e municípios, aí realmente isso tem gerado uma certa polêmica, né? O princípio federativo aí entra já em discussão também, a autonomia dos estados, a autonomia dos municípios. E realmente esse hoje, ao meu ver, não sei a opinião dos demais, isso vai ser o grande gargalo. Vai ser o grande gargalo a ser resolvido. Né? O Conselho Federativo está sendo muito debatido, como eu já falei aqui na primeira versão, na primeira parte desse nosso debate. Então, esse é um gargalo que eu acho que aí as leis complementares aí terão muito trabalho aí para sanear isso aí. Eu voltaria um pouco atrás, Walter. Eu acho que essa questão de você dizer, esse estado vai ficar mais forte e tal, vai receber mais recursos,
o próprio crescimento econômico, ele é injusto do ponto de vista distributivo. Você entendeu? Então não adianta, São Paulo vai ser sempre São Paulo, o Sul vai ser sempre o Sul e o Norte e o Nordeste. Agora você tem que criar condição para ter forças produtivas para desenvolver o Norte e o Nordeste para permitir com que ele se aproxime. Mas a desigualdade vai ser que nem Norte e Sul no mundo todo. Você não vê essa relação, você vê sempre esses problemas. Então, esse daí, a questão desse fundo, por exemplo, regional, é para ajudar a corrigir, entendeu? Por isso é que eu sempre, né, dentre os economistas, a gente discute, tem os liberais e os intervencionistas. Eu sempre sou intervencionista. Por quê? Porque eu não acredito na mão invisível, Walter. Entendeu? Então, a mesma coisa, não acredito que o crescimento ele é justo, entendeu? Esse negócio de você achar que o mercado vai resolver o problema da alocação dos recursos, dos fatores, nada disso, isso é conversa fiada. No mundo todo, isso aí é mais velho do que Caim e Abel. E o pessoal acredita ainda nisso. Todo mundo diz, eu sou liberal, entendeu? Você é muito intervencionista. Mas a economia é assim. Quem saiu da crise de 29 foi o intervencionismo, foi Keynes. Senão nós estávamos lá. Quem sai dessas crises todas, a crise lá da hipoteca norte-americana, foi o Estado. E é sempre o Estado que paga a conta, Walter. Então, para corrigir esses desequilíbrios, desigualdades, é o Estado. Ele tem que chegar e que mão invisível, coisa nenhuma. Ele tem que ter uma mão visível, que é justamente que nem a justiça que deveria ser, para procurar corrigir isso. Entendeu? Então você vai ter sempre esse problema. Por quê? Porque a oportunidade não é para todos. Eu me lembro que eu dei uma vez uma aula e um estudante chegou e falou assim, professor, quando o senhor fala em redistribuir renda, só quer dizer o seguinte, eu ganhei uma corrida, o senhor foi lá, tomou uma medalha e deu por outro. Eu falei, eu quero saber se você correu nas mesmas condições que os outros. Aí o cara ficou sem graça, ficou incomodado. O que quer dizer? Eu posso usar uma roupa anti-atrito, porque naquela época tinha uma corredora que usava uma roupa anti-atrito. Eu falei, mas todo mundo podia ter essa roupa anti-atrito? Será que o vento corria para todo mundo, a pista era regular para todo mundo? Enfim, é isso que é a questão. Se está todo mundo no mesmo plano, aí quem é mais competitivo vai sobrar. Mas não é assim que funciona, Val. Você sabe muito bem. No estado aqui no país não é assim. O estado lá norte e nordeste não tem condições de desenvolver as forças produtivas para justamente gerar emprego e renda suficiente para tentar se aproximar do sul-sudeste. E é só visto a Zona Franca de Manaus. É o único polo industrial do país, só existe ela. E os polos industriais que existem no Nordeste, no Norte, na figura agora também desses alimentos orgânicos que realmente alimenta quase a metade do nosso país, não tem investimento também a respeito dessa categoria, só se vê a Zona Franca de Manaus, uma coisa que inclusive está na Constituição Federal. Então é uma coisa realmente a se pensar. Essa desigualdade ela é regionalizada. Existem polos industriais no nosso país que não são incentivados. Somente a tão falada, que também é importante, obviamente, a Zona Franca de Manaus. Quer ver uma coisa agora que recentemente a gente está discutindo o Fundo Constitucional do DF? Eu estava anotando aqui. Ah, é? Então tá bom. Então eu te contei que é justamente a gente está pedindo. Mas vem cá, se a gente não resolver o problema do entorno de Brasília, do DF, o que adianta? Entendeu? Então nós temos que usar parte desses recursos para desenvolver forças produtivas, senão os caras vêm para cá, Walter. Vem pressionar aqui, a população nossa é de 4 milhões flutuante. Por quê? Porque onde é que tem chance para eles trabalharem? É aqui no DF. Onde é que tem escola boa? Onde é que tem saúde boa? Exato. No centro, né? Na capital. Perfeito. O senhor, doutor, diante do que foi colocado aqui ainda nessa questão, né, da União, Estado, município, os lobbies aí correndo solto, quer dizer, é uma prática normal, legal. Como é que o senhor vê esse aspecto dentro dessa discussão em torno da reforma fiscal? No meu ver, eu acho que talvez os municípios tenham sido bastante atingidos. Primeiro, em relação ao ISS, né, que era uma das principais fontes de renda do município, e talvez como é que vai ser a dinâmica do Conselho Federativo, né? Então, talvez realmente essa questão municipal tenha pesado mais para o lado dos municípios, mas da mesma forma que eu cheguei até a falar anteriormente, existem 26 legislações estaduais sobre o ICMS. Por consequência, em relação ao município, a gente não consegue... São o quê? 5 mil? É um número realmente muito alto.
tirar isso do município, tirar isso também por consequência do Estado, ainda mais como advogado atuando na área, eu acho que é muito interessante, porque a forma que está, a dificuldade de entender o nosso sistema tributário é muito alta. Então, diminuir um pouco, talvez, em relação à legislação municipal, legislação estadual, concentrar normas gerais e mais abrangentes para todos os entes federativos, para mim, realmente é mais interessante para trazer a simplicidade que a reforma está buscando. E perceba, Walter, eu fico muito feliz quando eu vejo um advogado tributarista defendendo a simplificação tributária, porque a exemplo da visão que o contribuinte tem da Receita, que acha que a Receita é o leão, que só quer cobrar imposto, algumas pessoas têm uma visão equivocada dos advogados, né? Pensando que os advogados apostam no complicado, que é para todo mundo precisar dele. Então, da mesma forma que o advogado tributarista, né, Você está retribuindo a gentileza. Doutor Marcelo, né, ele também, independente disso, né, ele defende a simplificação, que teoricamente poderia, né, diminuir ali a demanda. A Receita também tem essa preocupação. A gente tem trabalhado com conformidade tributária. A linha adotada pelo atual ministro da Fazenda e pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, é exatamente nessa linha de não tratar o mau contribuinte, aquele contribuinte que, de forma quanto mais, ele está sempre tentando e enganando e burlando e fazendo, né, práticas, digamos assim, pouco ortodoxas. Pouco republicano. Ficou na moda. Exatamente. A gente não pode, porque com a complexidade do sistema tributário, muitos contribuintes, eles caem em malha fiscal ou caem em algum desajuste tributário realmente pela complexidade da questão tributária, né? E a Receita Federal hoje, ela tem trilhado a diretriz de muito mais orientar, né, aquele contribuinte do que simplesmente multar e taxar e fazer a coercitividade, né? Um sistema tributário que depende da coercitividade, ele é um sistema tributário falido, do meu ponto de vista, né? Então ele tem que realmente ser um sistema e custo alto, né? Custo altíssimo, exatamente. Então a gente tem feito, e a gente tem bons exemplos. A gente está agora com um projeto Confia, né, que é o projeto de conformidade tributária. A gente tem agora eu esqueci, rapaz, o operador econômico autorizado, né, que é um operador que, atendendo determinados critérios, né, o importador, quem trabalha com a questão da importação, comércio internacional, atendendo determinados critérios, a mercadoria dele, quando chega, já está desembaraçada, já está à disposição dele. Às vezes, tem alguns operadores, importadores, que a velocidade de desembaraço da importação é tão grande que ele fica sem espaço nos próprios armazéns. Ele diz, não, calma, vai devagar. Então, essa linha, e aí, o que a Receita precisa fazer? A Receita precisa divulgar isso, né? Talvez a Receita tenha um problema muito grande na comunicação daquilo que ela faz, na linha dessa conformidade, e de mostrar que a Receita Federal, aí tem a questão da educação fiscal de novo, de mostrar que a questão tributária, ela vai muito além do simples taxar, multar e coagir, né, digamos assim, o pagador do imposto e do tributo como um todo, né? Então, agora, isso tem que passar por uma política também de governo. A gente vê as assistências, né, o Bolsa Família, agora, não sei nem como é que está o nome agora dessas questões assistenciais, mas se você compara, eu tive Walter, isso é interessante. No Ceará, o Ceará é conhecido como um grande produtor de roupa, de tecido e tal, não sei o quê. E várias famílias que recebiam Bolsa Família, elas foram capacitadas, um programa do governo, com incentivo do governo, inclusive das indústrias, e capacitou centenas de mulheres para ser costureiras, mulheres e homens, né? A maioria era mulher. Exatamente para que essa camada da população saísse do Bolsa Família e entrasse no mercado de trabalho, que tinha um polo industrial carente de recurso humano, mas que tinha pouca gente capacitada. Então capacitou as mulheres, todo lá de graça, tudo bonitinho. Na hora de enquadrar no mercado de trabalho, ela falou, peraí, mas eu vou assinar carteira e vou perder minha Bolsa Família? Sim, mas a senhora vai trabalhar. Não, eu quero não. Aí ela colocou a máquina de costurar em casa, está costurando e recebendo Bolsa Família. Quando você compara isso com países da Europa, você está exemplo Portugal, que é o nosso hermano, né? Nossos hermanos. Seguro-desemprego em Portugal, aqui é 4 meses, se eu não me engano.
4 ou 6 meses, nem me lembro mais. É porque mudou aí, teve uma mudança aí. Seguro-desemprego em Portugal é 1 ano e meio. Não, aqui é 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. Lá é o dobro, o triplo, né, praticamente. Sim. Só que, enquanto a pessoa está, o que ele chama de social, né, no seguro-desemprego, o próprio Estado pesquisa vagas no mercado de trabalho para tentar encaminhar aquele trabalhador que está desempregado. E se, porventura, ele recusa 1, 2, 3 vezes, na terceira vez, o Estado diz assim, olha, meu amigo, eu não vou mais te sustentar, não. Tira o... Então, essa política também tem que ser adotada no Brasil. Se você está pagando o Bolsa Família porque a pessoa é um necessitado e não está no mercado de trabalho... Eu nunca vi alguém falando uma coisa dessa, mas é justo. Então você capacita a pessoa para que ela entre no mercado de trabalho, deixe de precisar da mão do governo para sustentar. Agora, se ela se recusa, aí tem que pensar, então você não está precisando, né? Então, são visões de coletividade que muitas vezes o brasileiro acaba não tendo, né? Fica um pouco turvo aí essa visão. E é necessário para a gente chegar, repito, na justiça fiscal, né? na seguridade social adequada, e o Brasil realmente possa ser o país do presente, não do futuro. Bem, nós já estamos caminhando para um encerramento, né? O tempo voa, né? Um assunto bom realmente, o tempo voa. Eu pedi aos nossos convidados 1 minuto e 15 segundos aproximadamente aí para as considerações finais. Começo com o senhor, doutor Marcelo. Quanto à reforma tributária, eu acho que foi um grande avanço. Eu acho que era algo realmente necessário que o Brasil precisava. Debatido há décadas, é uma PEC de 2019, então também não é uma PEC muito nova. Então houve realmente um debate, talvez questões mais pontuais foram discutidos mais nessas últimas semanas, mas no meu entender a PEC ela trouxe alguns aspectos positivos, como a progressividade do ICMD, a progressividade do IPVA, a tributação do IPVA sobre determinados bens, como aeronaves e embarcações, a possibilidade do cashback, que até então não havia realmente uma forma muito simples para você restituir para a população mais carente o tributo pago nesses tributos de consumo, assim como há na possibilidade no imposto de renda, que você faz uma alíquota progressiva com base na renda. O conceito da cesta básica, que ainda vai ser discutida via legislação complementar, mas também é bem interessante. Quanto a alguns aspectos negativos, eu acho que é entender melhor como é que vai ser a situação, como é que vai ser a prática diante da legislação complementar, que ainda não temos uma visão, não sabemos como é que ela vai se formar. E também entender um pouco em relação à tributação dos serviços, que realmente, a princípio, vai ter uma oneração, e entender como é que é possível, como é que vai ser a aplicação do princípio da cumulatividade para esse ramo. Pois não. Professor Rodrigo, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais. Eu só quero agradecer por essa oportunidade de estar com pessoas tão ilustres que entendem tanto do assunto, poder debater com os senhores. Eu acredito que eu saio daqui mais aprendendo do que passando o conhecimento a qual eu tenho. Então, eu quero só agradecer e eu espero que realmente, no fundo, o nosso debate está girando em torno da educação. E a educação é primordial para qualquer país, mesmo ele sendo subdesenvolvido como o nosso. E eu espero que com essa educação não só haja reforma tributária, que ela é necessária, mas que haja uma conscientização mais precisa do cidadão acerca da necessidade de pagar aquilo que de fato é necessário para ele se manter e manter o próprio Estado. Só tenho a agradecer à Rádio Justiça por essa oportunidade. Professor Newton Marques também, por favor. Eu já fico assim, me sinto sempre à vontade, né, Val? Opa! Você, a Rádio Justiça aqui, que é um prazer. Eu estava até comentando com a Ana Cláudia, que é o único local que eu posso desenvolver o raciocínio. Porque nos outros lugares que eu dou entrevista, eles editam, às vezes falam um pouquinho, não dá para você desenvolver o raciocínio. Aqui a gente debate, pode até, vamos dizer assim, não concordar, discordar, entendeu? E, enfim, a gente se alimenta nessa discussão. Eu acho que a gente cria energia, não só o calor da discussão. Então, é algo muito bom e eu acho que essa reforma tributária histórica, ela vai permitir com que a gente consiga níveis de inflação satisfatórios, né, para um país subdesenvolvido como é o nosso, a gente consiga também criar condições para ter emprego e renda,
ser competitivo e principalmente para redistribuir renda, porque esse país é muito desigual. Não adianta nada você pensar em crescer se não for inclusivo, entendeu? Deixar as pessoas de fora do mercado, isso aí, entendeu? Então nós temos, porque eu sempre falei isso para as pessoas ricas, eu falei, gente, vocês vão vender carro, celular, televisão para um grupo pequeno ou vocês querem para o grupo grande? Né? Eu me lembro quando eu estudava economia, o Kalec dizia, os capitalistas ganham o que gastam e os assalariados gastam o que ganham. Então, são os capitalistas, mas ele de forma, vamos dizer assim, de forma individualista, eles não têm essa visão, entendeu? Então, eles ficam criando uma autofagia. Então, eu acho que essa reforma tributária vai permitir com que a gente consiga deslanchar e a gente vai ter, em outras oportunidades, volto, de conversar coisas melhores. Agora, não é de um dia para o outro, não é um passo de mágica, não é botar na tomada como muita gente quer, porque um país que já tem muitos problemas estruturais já de quanto tempo, quantas décadas, não vai se resolver imediatamente. Professor Tales, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais. Então, Walter, eu fazendo coro aqui aos demais colegas presentes, né, realmente o espaço aqui da Rádio Justiça é um espaço muito bom, um espaço de debate, onde realmente não há edição, não há, né, a gente desenvolve realmente o nosso raciocínio e é uma satisfação imensa poder estar aqui. Eu, quando cheguei aqui, pensei que fosse apanhar, né? Eu estou com 2 advogados tributaristas, mais um professor. Então, assim, tá eu aqui representando o fisco, mas não, né? Foi um debate realmente muito saudável, né? Isso mostra realmente o nível, né, de percepção, né, daquilo que realmente interessa ao país, de todas as áreas, né, tanto do contribuinte quanto do Estado. E realmente é muito bom estar por aqui. Eu acho que, por mais que eu tenha chamado a reforma tributária aprovada ainda, apenas na Câmara dos Deputados, de tímida, mas a gente tem que realmente elogiar muito e levar em consideração que, por mais que seja tímida, foi um passo gigantesco, tímido, mas gigante, né? E isso só foi possível com o retorno do estabelecimento do diálogo, né? O diálogo, ele é fundamental para a inclusão social, a inclusão no mercado de trabalho, para que a gente consiga realmente dialogar com a sociedade civil organizada, seja sindicatos, seja associações, né? Para que o governo, os poderes legislativo e executivo tenha também esse diálogo, e sem o diálogo seria impossível ter avançado, por mais tímido que tenha sido esse primeiro avanço. Então, digo isso porque esse diálogo foi o que possibilitou, né, esse pequeno avanço, e eu tenho certeza que isso vai permanecer tanto no Senado como, depois de promulgada, nas legislações infraconstitucionais, lei complementar, lei ordinária, que serão necessárias. Então, parabéns ao governo atual pelo diálogo que retornou a ser estabelecido, e eu tenho certeza que isso será um caminho bem exitoso. Professor Tales, muito obrigado pela atenção. Professor Nilton, muito obrigado também ao senhor pela gentileza. Professor Rodrigo, muito obrigado também ao senhor. Professor Marcelo, muito obrigado também ao senhor. Agradeço. E já fica o convite, né? Tão logo essa matéria seja finalizada, essa discussão em torno da reforma fiscal, o convite está posto para que possamos retornar e sim avançar e debater já o assunto concretizado. Certo? Será um prazer. Então, Será um prazer. Já está formulado e aceito. Já aceito. Será um prazer mesmo. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha ancoragem. Sou Walter Lima, na produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro.